Ora, muito bom dia a todos mais uma vez, então. Agora, neste recomeço, uma vez que houve aqui uma falha de energia e o meu router teve que ser reajustado, não é? E, portanto, estamos aqui todos. Vamos então começar por nos apresentar no sítio onde é que mais ou menos estávamos. Portanto, estava eu a dizer que a importância de fazermos um plano. E um plano, como eu disse, a 10 anos, isto é, onde é que eu quero chegar, onde é que eu quero estar, para conquistar aquilo que eu quero. Isto é, o berço da pirâmide. E depois, nesse caminho, para a gente chegar lá a 10 anos, nós temos que saber exatamente o que é que nós temos que conseguir num ponto intermédio. Vamos imaginar que estamos a ver uma pirâmide assim, portanto, fazemos uma linha assim. Até lá, eu, em 5 anos, tenho que conseguir um conjunto de coisas. Portanto, é este patamar que nós devemos descrever o que é que eu quero conseguir em 5 anos, para depois sabermos o que é que eu tenho que fazer durante 3 anos para conseguir chegar lá nos 5 e nos 10. Isto é, começar a baixar a pirâmide. Até que chegamos a um ano. E um ano é quando nós estamos agora a iniciar o nosso trabalho e, ok, em 12 meses, o que é que eu tenho que construir em termos de carteira? Como é que eu vou construir o meu negócio? Que tipo de stock é que eu tenho que ter? Como é que eu quero organizar a minha loja? Que tipo de clientes é que eu quero atrair? Que tipo de serviço é que eu quero prestar? E aqui é que é importante, estes 12 meses. Nestes 12 meses, nós vamos ter que ter uma decisão de, ok, o que é que eu já sei, o que é que eu tenho que aprender, como é que eu tenho que me organizar para ter a loja cheia, isto é, que tipo de estoque é que eu tenho que ter, para saber que tipo de mercado é que eu quero atrair, clientes, para depois tudo isso se transformar em produção. Porquê? Porque há decisões que temos que tomar. E então, em 6 meses, que são 2 ciclos de 90 dias, que vocês vão ouvir muitas vezes eu a falar, para quem ainda não ouviu, que é, para mim, o fim do mês no imobiliário é em 90 dias. Isto é, não é todos os meses. Porquê? Porque, em média, entre aquilo que a gente começa a construir, desde o primeiro contacto até sair a transação, em média, isto vai demorar mais ou menos 90 dias. Então, se vai demorar 90 dias, nós não podemos esperar resultados nos primeiros 30. Eles podem acontecer, mas não é porque for planeado, é porque correu bem. E claro que a gente não os vai deitar fora, mas temos que ter isto em conta. Isto é, o que é que eu, durante estes próximos 6 meses, tenho que fazer em termos de trabalho, em termos de posicionamento, para que tudo isto depois chegue onde eu quero chegar. E nestes 3 meses é o desafio, que é eu vou começar a construir. Então, o que é que eu já sei para começar a construir? O que é que eu já tenho para começar a converter? E o que é que me falta saber? E o que é que me falta alinhar, portanto, no fundo, alinhar para que tudo isto comece a converter em resultados? Então, no fundo, a ideia qual é? É, se nós começarmos a trabalhar de forma planeada, com um conjunto de rotinas, todos os dias, se tivermos um plano semanal, isto naturalmente vai acontecer. E vai acontecer porquê? Porque tudo o que a gente escreveu nesse papel, que quer conquistar em 3 anos, e quer chegar, e que vai chegar aos 10, nós vamos manter-nos focados, vamos nos manter motivados e vamos nos manter alinhados com isso. Então, nessa perspectiva, nós vamos olhar para o mundo e para os nossos desafios de forma diferente. Este é um conselho que eu vos dou. Então, no fundo, basicamente, rapidamente, aquilo que eu disse está aqui mais ou menos alinhado. 10 anos, onde é que eu quero chegar com a minha carreira profissional e pessoal? Pronto, eu vou dizer a minha. Eu daqui a 10 anos vou ter 62 anos, portanto quero viver, quero trabalhar muito, mas de forma diferente, quero fazer coisas diferentes de hoje e não quero estar preocupado com o dinheiro para pagar as contas. Portanto, eu quero deixar de me preocupar com o dinheiro e, portanto, quero construir algo em 10 anos que me permita deixar de me preocupar com o dinheiro. E essa é a minha realização, ajudar muita gente a chegar a este patamar. Daqui a 5 anos
eu quero ter algumas coisas feitas, que essencialmente a nível material e financeiro, para que, porque eu já vou ter 57 anos, para precisamente começar depois a abrandar o ritmo e a direcionar-me para outras coisas. E aquilo que eu estou a construir é que daqui a 3 anos, e isto já está a acontecer, mais ou menos, daqui a 3 anos, eu tenha uma estrutura para que o meu negócio, que é o vosso negócio, portanto, o meu negócio, tenha todas as condições para vos dar apoio em termos de crescimento sustentável. Quando eu ponho aqui o que é que eu tenho que ganhar a nível da vida para o que quero ter, é exatamente isto. A minha preocupação agora já não é a mim só. Felizmente, eu já tenho as minhas filhas, já todas elas estão a trabalhar, portanto já são independentes, e eu agora quero me focar na construção deste negócio com o objetivo de ter todas as condições para que o negócio cresça de forma sustentada e toda a gente que entra neste grupo tenha todas as condições para atingir aquilo que quer. Portanto, em termos de 12 meses, isso para mim já sei o que é que acontece, cada um vai fazer como entender, e depois, a partir daí, vamos trabalhar. Ora bem, qual é o objetivo disto? É aquilo que nós falamos nas últimas 2 sessões. Sem compromisso, sem rigor e sem disciplina, nós não vamos a lado nenhum. Esta é a conclusão que eu quero vos passar, porque eu já passei por isto várias vezes. Eu estou cá há 17 anos, já tive momentos muito áureos e muito bons, e achava que era o maior, e depois também, de repente, tudo caiu e eu não percebi porquê, precisamente porque descobri que era por causa da falta de rigor no plano, falta de disciplina no trabalho e compromisso, porque nós trabalhamos todos sozinhos, trabalhamos cada um no seu sítio, e se nós não tivermos compromisso com alguma coisa, nós vamos nos distrair e vamos chegar ao fim do dia e dizer assim: o que é que eu fiz hoje? Eu estive muito ocupado. Eu estive ocupado em montes de coisas. E depois, e produção, zero. Porquê? Porque uma coisa é a ocupação, outra coisa é a produção, certo? E portanto, nós para termos um estilo de vida bom, nós merecemos, para termos uma carreira digna, temos que perceber que aqui a questão técnica, isto é, aquilo que a gente tem que saber para a coisa acontecer, fazer tecnicamente é simples, mas o difícil é o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal começa por isto: compromisso, eu tenho que me comprometer comigo próprio, tudo o que acontece na minha vida é responsabilidade minha, não vou estar a desculpar-me com a empresa, com isto, com aquilo, não, é responsabilidade minha. Rigor naquilo que eu escrevi, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero ter, onde é que eu quero estar. Isso é o rigor que eu tenho que fazer, o que é que eu fiz, o que é que não fiz, e depois disciplina, que é, se eu fiz o plano, agora tenho que o pôr em ação, porque sem ação isto não vai dar nada, certo? Portanto, basicamente foi isto, a minha preocupação nas últimas 2 sessões foi trabalhar isto de maneira a que nós possamos ter isto muito, muito claro. E agora vamos então àquilo que é preciso, que é a ação. Portanto, um dos pilares fundamentais do nosso negócio que eu vejo, eu sei que é discutível, há muita gente que pensa ao contrário, mas eu tenho que passar a minha experiência, aquilo que eu acredito. O primeiro pilar, eu só vejo o negócio do imobiliário por um lado, é pelo trabalho, certo? Isto é, eu só tenho 2 tipos de clientes para ajudar. É um cliente que quer vender alguma coisa e é um cliente que quer comprar ou arrendar outra coisa, certo? Portanto, o que eu faço, eu não vendo nada a ninguém, eu não faço nada a não ser ajudar outros a concretizar os seus objetivos. Então eu tenho que transformar isto como o que é, quantas vezes isto tem que acontecer para eu conseguir ganhar a vida e para que eu conseguir chegar lá. Então, aqui na EXP vamos pôr o nível acima, como eu vos desafiei a semana passada. Semana passada eu fiz um desafio e um compromisso próprio, que eu disse que eu próprio ia fazer este plano até ao fim. E me ia comprometer em construí-lo de maneira a que no final eu fosse julgado para comparar os meus resultados deste que eu fiz, se consegui ou não atingir os objetivos que eu propus no início para toda a gente. Portanto, o desafio é este. Nós, aqui na XP, temos o primeiro desafio que a empresa nos coloca, que é nós
num ano, que é o nosso ano desde que a gente entra e que a gente faz de um ano, não é? Acumular resultados. Então, um ano, qual é o desafio? Ser cap, certo? Portanto, o nosso primeiro desafio é olhar para a empresa e dizer assim: se a empresa coloca este patamar aqui, é porque é preciso conseguir. Agora, eu vou consegui-lo em 3 meses, isso depende de mim. Eu vou consegui-lo num ano, isso depende de mim. E se eu não conseguir num ano, não há problema nenhum. Se eu no primeiro ano não conseguir, mas eu foquei para isso, com certeza que no segundo ano a coisa vai ser mais fácil. Com certeza que se eu não conseguir no segundo, no terceiro ela há de acontecer. Portanto, este patamar tem que estar sempre nos nossos anos, certo? Portanto, não tenham medo e coloquem lá isto. O meu objetivo é conseguir o mais rapidamente possível chegar aos 100 mil euros, que chama-se CAP, certo? E para lá chegar, eu tenho aqui um desafio. O desafio é construir uma carteira de angariações, e vocês veem ali 150 ou 50, certo? E porquê? Porque eu considero que se nós trabalharmos, e isto é muito importante, para quem não está habituado ou nunca, ou ainda não tem o plano para trabalhar só em exclusivo, não vai entrar em loucuras e dizer, não, agora eu ouvi dizer que só dava, é só exclusivo. E então eu vou lá para o mercado e vou dizer que só trabalho exclusivo, certo? Mas a pergunta é, já tem notoriedade suficiente? Já tem reconhecimento suficiente para isso? Já tem experiência suficiente para isso? Se não, epá, sejam humildes. Comecem a trabalhar e a pedir a oportunidade aos vossos clientes, nem que seja em aberto. Agora, com um pensamento, que é, eu vou fazer esta angariação aberto como se fosse exclusivo para eu treinar no exclusivo, para que amanhã isto saia exclusivo. Porquê é que tem 150? Porque em aberto, eu considero, e este número não deve falhar muito, de que para nós conseguirmos o mesmo resultado, temos que fazer 3 vezes. Porquê? Porque não temos a garantia de que estamos a fazer este trabalho do princípio até ao fim. Podemos muitas das vezes, até de fazer bem, e chegar lá e o imóvel já está vendido. E não temos sido avisados. Certo? Portanto, esta é a noção. Eu tenho que escolher. Ou quero trabalhar em aberto, que é mais fácil, tenho que fazer 3 vezes mais o trabalho. Ou então quero trabalhar em exclusivo, que é mais difícil, e com menos estoque vou ter o mesmo resultado. Certo? Agora, cada um tem que saber em que posição é que está. E tem que se equilibrar. E dizer, ok, eu não estou em condições de trabalhar em exclusivo, vou começar a trabalhar em aberto, mas com o objetivo de começar a treinar para o exclusivo, certo? Quero-vos dizer também outra coisa: o exclusivo, pela experiência que tenho, não é uma exigência nossa, é uma conquista. Ninguém nos vai dar exclusivo porque a gente quer, mas sim porque a gente merece, certo? O exclusivo é a consequência do nosso trabalho, é a consequência do nosso posicionamento, é a consequência da nossa notoriedade e é a consequência da nossa autoridade no mercado. Então temos que construir isto tudo, ok? Portanto, é um caminho que temos que fazer. Portanto, já temos que saber que se eu fizer ao longo do ano 150 angariações em aberto ou 50 angariações em exclusivo, ou no meio disto fazer um misto disto, eu vou conseguir fazer 40 transações. Com 40 transações, garantidamente eu faço os 100 mil euros. Este é o número, certo? Pronto. Este é o número. O objetivo. E depois temos um objetivo que eu coloquei, o compromisso, que é o meu compromisso, que é, no fundo, o limiar da nossa sobrevivência. Qual é o limiar da nossa sobrevivência? É o mínimo para nós conseguirmos, lá está, ter um negócio sustentado e conseguirmos termos capacidade depois de evoluirmos. Então, o mínimo dos mínimos é construir 50 angariações num ano, 10 delas em exclusivo, para o treino, estou a ver, para conseguir 10 transações. Certo? Estas é as taxas de conversão. É a nossa produtividade. Temos que trabalhar para isto. E se nós conseguirmos isto num ano, no próximo ano, é sempre a fazer o mesmo, nós vamos conseguir o outro patamar. Portanto, este é o objetivo mínimo para quem quer ter sucesso aqui. Ok? Portanto, vamos trabalhar para isto. Como é que vamos trabalhar? Eu, a partir de agora, vou falar como é que
eu entendo ou como é que se deve fazer para que o exclusivo seja o natural. Isto é, a coisa saia. De forma a que ganhemos, lá está, notoriedade, autoridade e reconhecimento, porque fazemos um trabalho diferente, certo? Este trabalho que eu vos vou apresentar é o trabalho que eu fiz e continuo a fazer há 17 anos. Foi assim que me ensinaram e foi assim que eu continuei a fazer. Porque um dos segredos disto é nós fazermos sempre da mesma maneira. Porquê? Se nós fizermos sempre da mesma maneira, nós vamos treinar e isto vai sair melhor. E então, nós naturalmente, isto torna-se mais fácil. Lembrem-se sempre de um jogador de futebol. Parem uma coisa. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, certo? Ele com 20 e tal anos de futebol já não precisa de treinar. É verdade, não é? Ele já sabe tudo. Liguem lá. Vamos lá falar. É verdade, não é? Ele Certo? já sabe tudo. Não. O Cristiano Ronaldo treina todos os dias arduamente. Epá, mas ele já tem 20 anos de futebol. O futebol já está inventado. Ele já sabe aquelas Mas técnicas todas. não digo ao contrário, mas ele treina todos os dias arduamente. Ele todos os dias faz o seu treino. E Pronto, quem conhece aí da Madeira, né? Sabe que o Cristiano Ronaldo veio do nada e com o seu sacrifício e o seu esforço, ele conseguiu chegar lá. pronto. E Lá está. merece. E E vai merece. treinar todos os dias. Exatamente. E chuta na bola todos os dias. Todos os dias ele faz o treino. E remata a baliza todos os dias. Quer dizer, quando tem jogo, remata a baliza. Não, no treino, no treino, Mesmo. com Mesmo. No certeza. treino, sim. Porquê? Porque ele tem uma taxa de conversão. Sim. Por cada não sei quantos livros que ele marca, ele tem um objetivo que é transformar aqueles livros em golo. Mas ele não, é assim, ele não trabalha só em campo, ele trabalha depois a nível de ginásio a sua resistência diariamente, Ora, nível de alimentação e tudo o resto, ele exatamente, trabalha todos os dias exatamente. para alcançar aquilo que tem hoje. Exatamente. E nós, à nossa maneira, temos que fazer exatamente a mesma coisa. Há dois tipos de trabalho. É o trabalho produtivo, que é nada mais, nada menos que aquilo que eu disse. Quantas angariações eu tenho que ter para transformar aquilo em transações? Certo? É a mesma coisa que ele no campo vai lá marcar livros e diz assim: por cada 10 remates eu tenho que fazer 8 golos. Certo? Pronto. Não é? Só que o jogo não é só isso, não é só livros, há muita coisa para fazer. Então nós também temos um trabalho não produtivo, que é o trabalho que não se transforma em transações, mas que sem ele não há transações, nem há angariações, certo? Exatamente. Então, o trabalho é este trabalho diário que nós temos que fazer semanalmente, e esse é o compromisso. Se nós não o fizermos, ele não vai sair, certo? Então, coisas como, por exemplo, distribuição de cartões de visita, falar com pessoas novas, todos os dias é fundamental. É todos os dias, certo? É o nosso treino. Então, eu tenho ali 50 cartões. 50 cartões dá quantos por dia? 20, certo? Então, temos que fazer todos os dias, ok? No primeiro dia, aquilo é complicado. A gente nem sabe o que é que há a dizer. Está cheio de vergonha. Vai não sei quanto. Tem cheio de medo. Não gosta de enfrentar as pessoas. Mas quando for lá terceiro mês, é ao contrário. A gente, quando está a falar com uma pessoa, até já está a meter a mão no bolso para dar um cartão sem nada. Certo? Portanto, mas é preciso treinar isto. Depois, como, por exemplo, contacto direto. Isto é, falar com as pessoas da nossa zona, com o comércio, com isto, aquilo, para nos dar a conhecer o que é que a gente faz, conversar, conhecer as coisas. Isto é importante, nós temos que saber falar com pessoas. Temos que ter a vontade para falar com pessoas. Temos que saber direcionar as conversas. Então, vamos treinar. Não é muito. 5 por semana é uma entrevista por dia. É falar com uma pessoa por dia sobre um tema qualquer para a gente falar sobre o que faz, mostrar o que faz. Não é muito. Certo? Por exemplo, uma das coisas que eu defendo e que faço, e vou mostrar isso agora, que é sempre que eu faço uma angariação nova, a primeira coisa que eu faço é uma casa aberta. Porquê? Primeiro porque é a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar para poupar tempo. Porque quando eu faço uma angariação, por exemplo, num imóvel, num apartamento, a pergunta é: quem é que serão as primeiras pessoas
quando eu colocar lá a placa, que me vão ligar. Os, Normalmente, os vizinhos. os vizinhos, certo? E serão eles que vão comprar o apartamento? Não, Não. muitas das Eles ligam vezes não. porquê? Curiosidade. Pronto. E querem saber o preço, querem saber como é ou não é. Então, pronto, eu vou-lhe dar a oportunidade. Abro a casa, convido os vizinhos todos, e assim eles não têm como telefonar, eu não tenho que atender 50 telefones. Convido-os a vir lá todos, logo. Mostro-lhe logo o apartamento, digo logo tudo que eles têm, registro ali de lá, isto é, eles têm que inscrever-se lá quando entram. A seguir, dou-lhe uma ficha de visita para eles dar a opinião deles sobre o que viram, certo? E ainda por cima, dou-lhe um cartão a dizer: olha, se você conhecer algum familiar seu que queira comprar, dê-lhe o meu cartão. Está a ver? É poupar tempo, certo? Naturalmente, o que é que vai acontecer? Esta é uma grande fonte de autoridade nossa. Porquê? Quando nós fazemos isto bem feito, olha, obriga-nos a fazer outra coisa, sabe qual é? Se nós vamos fazer uma casa aberta, obriga-nos a convidar a malta para a casa aberta. Então obriga-nos a fazer um flyer direcionado para aquele imóvel, que é um convite, para convidar toda a malta da zona para a casa aberta. Então, obriga-me a distribuir um conjunto de convites, ou da forma que for, pelo comércio, pelas caixas de correio, por seja lá o que for, mas obriga-me a trabalhar na zona. Então, quando eu vou fazer isto, eu começo a ter notoriedade, eu começo a ser conhecido na zona, certo? Portanto, estão a ver o que é que uma razão despoleta um conjunto de coisas, certo? Pronto, se eu fizer isto todas as semanas, ou ao fim de 4 ou 5 semanas, sou o gajo mais conhecido lá do sítio. É ou não é? É como ao pecar. Certo? Pronto, e ainda tenho outra coisa, que eu pego no mesmo flyer e coloco durante uma semana inteira nas minhas redes sociais, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, então eu começo a ser conhecido, certo? Já agora, aproveita a casa aberta. Quem é que são os segundos gajos a telefonar quando eu ponho uma placa, além dos vizinhos? Os nossos colegas. Pronto, então eu já poupo tempo. Chamo os meus colegas todos para o mesmo dia, à mesma hora. E vou o discurso com ele, olá, olá, colega, tudo bem? Olha, este é o apartamento que vocês estão a ver? E eu estou aqui para partilhar com vocês. Portanto, tragam lá os vossos clientes, vamos fechar negócio, vamos fazer partilhas. O que é que vai acontecer? Os meus colegas vão dizer: aquele gajo é um gajo porreiro. É com ele que eu vou trabalhar, porque ele sabe angariar, ainda por cima, angaria e diz que partilha com a gente. Certo? Pronto. Estão a ver a ideia? Portanto, isto é o tal treino que nos obriga a fazer o trabalho todos os dias. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aqui também temos outra coisa, que é para quem quer fazer o programa de crescimento da rede, certo? Também temos que ter um compromisso, um hábito, que é convidar 5 pessoas para as apresentações semanais que acontecem. Para quê? Para dar a conhecer o negócio, certo? Pronto. Porque quem esteve ontem na sessão que eu, à tarde para o Brasil, ouviu-me eu dizer que a grande técnica era todas as semanas ter um conjunto de gente convidados. Pronto, eu pus aqui cinco pessoas semanais para apresentar, para a apresentação do negócio. Para quê? Para, lá está, dar a conhecer e a coisa depois lá à frente acontecer, certo? E depois é evidente que temos outro trabalho que é obter referências como através de pessoas que a gente pede para nos dar referências, para nos ajudar a referenciar, qualificar compradores, isto é, ter a preocupação de arranjado neste trabalho todo pelo menos 5 contactos de compradores, 5 contactos de vendedores, que é para angariar, depois transformar isto em 3 angariações semanais, se forem abertas, se forem fechado, uma angariação semanal, se forem exclusivo, uma angariação semanal, e depois posicionar-nos em 10 locais da nossa zona, através de todo este, para que a gente possa, de forma sistemática, ter 10 sítios onde fazer isto tudo. Colocar os convites, colocar os flyers, fazer isto tudo. Para quê? Para também preocuparmos em que isto vai gerar visitas aos imóveis, quer seja para angariar, quer seja para vender. E eu tinha uma colega minha, uma amiga minha, que tinha uma frase muito engraçada, que eu vou dizer aqui, que era: com uma visita por dia não sabes o bem que te fazia. Portanto, se vocês fizerem uma visita por dia para angariar, uma visita por dia
para ou com um cliente comprador, ou uma angariação vossa, ou coisa assim, não sabem o bem que vos fazia. Portanto, descubram lá o bem que isto vai fazer, certo? E acompanhamento é importante. Acompanhar e seguir leads, qualificá-las e continuar a que eles mantenham o nosso contacto é importante. Isto é o tal trabalho de treino, todos os dias, diário, que a gente tem que fazer. Agora, estes números que eu coloquei aqui são os números que vocês têm que fazer? Não, são os números que eu vou fazer, certo? Os números que eu acho que tenho que fazer para, daqui a um ano, ser cap, certo? Pronto. Este é o meu desafio, o meu compromisso, como está ali, ok? Então, qual é o segredo nisto? Termos um rumo, termos um foco e não questionar. Eu tenho que fazer isto, vou fazer, ponto. Há de acontecer alguma coisa, certo? Lá à frente, os tais 90 dias, os tais 180 dias, certo? Não nos preocupar com o futuro, preocupar-me com o presente. O que é que eu tenho que fazer hoje? Isto, vou fazer, certo? Porque isto vai acontecer. De uma maneira ou de outra, vai acontecer alguma coisa. Ok? Então, agora, já temos o treino, já temos o trabalho diário, semanal, não é? E agora vamos então começar a trabalhar para quê? Para nós conseguirmos então construir a nossa carteira de angariações exclusivas. Ok? Agora, isto faz-se de forma simples, fácil? Não. Isto faz-se de forma simples? Sim. Quanto mais simples nós transformarmos o processo, mais produtivo ele vai se tornar. Certo? Mais natural vai se tornar. Agora, como eu disse há bocado, as angariações exclusivo não se conquistam, não se obrigam a dizer assim. Há pouca gente, há poucos profissionais que podem se dar ao luxo de dizer, meus amigos, aos clientes, eu agora só trabalho na exclusivo. Portanto, pá, se querem trabalhar comigo é como eu quiser. Certo? Para isso é preciso ter muitos anos disto, é preciso ter muita autoridade e trabalhar no mesmo sítio, no mesmo mercado, ser um autoconhecedor para que o cliente saiba, é com aquele que eu quero trabalhar e não trabalho com mais ninguém. Isto constrói-se. Agora, nós podemos começar a construir isto com humildade. Então, vamos construir isto com uma estratégia. A estratégia é esta. Primeiro, como é que se faz uma angariação exclusiva? No meu ponto de vista, é em 3 fases. E todas as fases temos que ser inteligentes, certo? Então, primeira fase, contacto com o cliente. O objetivo qual é? Conhecer o cliente, marcar uma reunião, certo? Não é logo, olha, eu gostava de angariar a sua casa. Não ouço dizer muitas vezes, certo? Não. É contactar o cliente para quê? Para conhecer o imóvel e conhecer o cliente, certo? Então, o primeiro contacto é contactar o cliente. A seguir já conheço o cliente, já qualifiquei o cliente, já sei o que é que o cliente precisa, já sei o que é que o cliente quer e já sei em que tempo é que o cliente precisa de fazer isto para atingir o que quer. Faz sentido isto? Portanto, o que eu tenho que, nesta reunião ou nesta conversa, tenho que direcionar a conversa para saber o quê? Primeiro, qual é o objetivo do cliente? É vender, certo? Porquê é que ele tem que vender? Qual é a necessidade? Isto é, se ele, se ele tem que vender, qual é a necessidade que ele tem de vender? Se é por falta de dinheiro, se é porque vai comprar outra casa, se é porque não gosta do sítio onde vive, se é porque a casa é pequena, se é porque a casa é grande. E depois, quanto tempo ele tem para fazer isto, que é vender e atingir a necessidade, que é ou comprar outra, ou mudar de casa, ou receber o dinheiro. Certo? Portanto, isto é importante. Para quê? Para eu depois fazer um estudo de mercado. Certo? Mas é fazer um estudo de mercado à séria, não é fazer um estudo de mercado, como eu costumo ver muitas vezes, que é tentar apresentar uma coisa que o cliente gosta de ouvir. Não, o estudo de mercado é para dizer ao contrário, é para nós mostrarmos a nossa autoridade. É para nós dizermos ao cliente assim, independentemente da sua decisão de me dar ou não a angariação, eu entendo que tem que ser assim. Porque eu é que sei disto. Eu é que conheço a zona, eu é que conheço o mercado, eu é que sei. E porquê? Porque eu vou me comprometer consigo com um nível de sucesso. E, portanto, independentemente do que você pensar, a minha ideia é esta.
o meu resultado é este. Agora você analise e depois vamos conversar, que é o fecho da angariação. O fecho da angariação é a negociação entre o quê? Entre o que a gente escreveu no estudo de mercado e o que a gente percebeu no início, que é a necessidade, o tempo e o objetivo. Certo? E vamos tentar negociar isto de maneira a que, de forma natural, ele depois, por consequência, vai assinar a angariação. Até aqui, faz sentido isto para alguém? Liguem lá os microfones e participem. Sim, completamente, David. Lembro-me de fazer muitas open houses, casas abertas, e ser isso precisamente que acabaste de contar. A primeira coisa era pegar nos folhetos que entretanto tinha feito e ir contactar as pessoas todas e convidá-las para ir lá. E as respostas já eram muito interessantes. E consegui, no início da minha carreira nesta atividade, a fazer alguns brilharetes de propriedades que estavam anos e anos à venda com outros colegas e vendê-las numa no espaço de um mês e outra em menos de um ano. E estavam anos e anos à espera. E foi graças às open houses que fiz. E contactei com muita gente à volta delas, portanto, vizinhos. Foi muito interessante. Foi logo no princípio e fazia muitas open houses. Com uma mesa, com os bolinhos muito giros, fiquei conhecida pelas coisinhas que eu tinha lá, pelos colegas. Exatamente. Já agora, fazer diferente dá resultado. Dá. Certo? Portanto, aqui a ideia é esta: não é ser melhor nem pior que os outros, é ser diferente. Já agora, faça um open house com uma angariação em aberto ou em exclusivo? Inclusive, Exclusivo. Até porque é que não se faz num aberto? Colegas não pombarem. Aí corremos o risco dos nossos colegas irem fazer a angariação por trás. É. Exatamente. Portanto, vale a pena trabalhar para o exclusivo ou não? Sim, É assim, vale a pena, mas aqui também temos outra situação, David. O que acontece é que o cliente que nós temos hoje em dia é completamente do cliente que nós tínhamos há uns anos atrás. Quando nós vamos fazer uma angariação, eles dizem logo: eu não quero exclusivo. Porquê? Porque eles tentam vender por eles também nas redes sociais. É o que acontece. Já Outra agora, coisa, o que acontece é, nós fazemos um estudo de mercado, imagino que a casa, pronto, o apartamento em si, o imóvel, não vale mais de 160. E depois vamos ter um colega da concorrência que chega lá e diz, não, vale 200 mil. E na realidade não vale. Porque se for um crédito bancário, se o cliente precisar de um crédito bancário, o cliente comprador, a avaliação que vai ser feita não é por esse valor. e se ele Porque a fizer a casa, angariação, e se ele fizer a angariação por 200 mil, vai vender? claro que não. E depois vai baixar até ao valor que nós fizemos isto do mercado na realidade. Pronto. Por exemplo, o E, metro quadrado aqui neste momento em Faro, há sítios que está a 2.700, outro a 2.400, e há colegas que chegam lá, metem quase a 3.000, e o cliente não vende o apartamento. pronto. E- E está ali um sabe ano, que, 6 sabe o que eu meses, costumo dizer? não tem visitas. Já agora, sabem o que eu costumo perguntar? A primeira pergunta que eu faço a um cliente quando estou a fechar uma angariação, sabe qual é? Quer vender ou pôr a vender? Ora, você quer vender ou pôr à Exatamente. venda? Exatamente, é exatamente aquilo que eu digo. E 99% diz assim: não, não, é para pôr à venda. Eu disse: olha, então vai terminar o trabalho agora, sabe porquê? Porque eu só trabalho para vender. Outra coisa que eu costumo dizer Já é, agora, qual é que ao achas que é, valor, quando eu digo isso ao cliente, olha, para aqui, eu já não vou trabalhar mais, porque se eu trabalho para vender, qual é que achas que é 90% das respostas a seguir? pois, exatamente, Ah, mas eu também quero vender, só então vamos nos entender. É para pôr à venda ou para vender? exatamente. E eu Portanto, costumo dizer também, agora eu posso exatamente, fazer isso porque eu tenho 17 anos disto e a maior parte dos clientes vêm por referências, então eu não vou à procura deles. Agora, aquilo que eu estou a falar é para quem ainda vai ter que ir à procura. Por isso é que eu disse no início, exatamente. tem que pedir a oportunidade, certo? Pronto. E agora mais à frente vamos detalhar isto e eu vou-vos dar como é que a gente pede a oportunidade, certo? E eu também Mas costumo dizer ao cliente, o seu imóvel tem valor sentimental ou tem um valor no mercado? Porque há essa faceta também que eles dizem, o meu imóvel vale tanto. E não volta, não vale, é aquele valor que eles estipulam, que é o valor sentimental. Se os meus muitas das vizinhos vezes, conseguem, eu também consigo.
muitas das vezes, a maior parte das vezes, e aqui o segredo está aqui, no meu ponto de vista. Atenção que o que eu digo é discutível, eu digo aquilo que acredito, certo? Não é nada académico, é com base na experiência e com base naquilo que eu vejo e na minha experiência. É isto. Nós não queremos perder tempo no início na qualificação e depois vamos perder o tempo e vamos enredar num conjunto de coisas lá à frente. Então, se nós aqui perdermos um bocado de tempo com o cliente, nós vamos conhecer a realidade dele melhor que ele. E mais, ele vai se esquecer de um conjunto de perguntas que nos respondeu de uma forma, que lá à frente ele vai responder de forma diferente. E nós vamos confrontá-los com isso. É aqui que está a questão. Por isso nós temos de treinar isto muito bem. É como o Cristiano Ronaldo, quando vai marcar no livre. Certo? Ele, quando vai marcar o livre, ele até sabe no sítio que a bola tem que estar. Não é? Se ela estiver mais para a direita, ele tem que usar uma técnica. Se ela estiver para a esquerda, utiliza outra técnica. Se ela estiver no centro, é outra técnica. Porquê? Porque ele treinou isto montes de vezes durante a semana. Então, nós temos que treinar é exatamente a mesma coisa. Eu aqui dou sempre o exemplo muito claro, que é o que são perguntas prioritárias? É mais ou menos como quando a gente vai ao médico. Estás a ver? A gente, quando vai ao médico, o médico olha para nós e qual é a primeira pergunta que ele nos faz? Respondam lá. O que é que sente? Como é que se sente? Exatamente. Não é? Agora, imaginem um médico, um agente imobiliário, e chega lá e diz assim: olha, sim senhor, o seu apartamento é fantástico, eu acho que ele vale 200 mil euros. Não custa nada perguntar ao proprietário: olha, já agora, porquê é que você está a vender o apartamento? Olha, o seu apartamento é fantástico, mas qual é a razão da venda? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua expectativa? Há quanto tempo é que comprou o apartamento? Como é que se sente aqui? Estão a ver? Como é que se sente? Certo? E pô-lo a falar. Porque ele vai nos vender um apartamento a nós. E a gente vai perceber se aquilo que ele está a fazer é por necessidade financeira, é por necessidade de ou diminuir a casa ou aumentar a casa, certo? Ou é porque não gosta de viver naquele sítio. Se ele não gosta de viver naquele sítio, aquilo é um problema. Então a gente vai ter que resolver o problema. Certo? E ele aí está aberto para um tipo de negociação do que se for ao contra, de outra razão qualquer. Certo? Tá. E, portanto, aqui é muito importante. Perguntas como estas que aqui estão, certo? Não é? É muito interessante. Outra coisa muito interessante é saber a história. Olha, já agora, já contactou algum colega meu para vender um apartamento? Já o pôs à venda em algum sítio? Tá. Já. Olha, e o que é que aconteceu? Conte lá a sua experiência. E o gajo vai dizer um monte de coisas que nós já sabemos o que é que é. Olha, eles não fizeram nada, aquilo são todos uma camada de não sei quê, disseram que ia prometer um monte de coisas, mas não sei quantos, para aqui, para lá. Pronto, então a gente começa a ver. Isto é um manual de como não fazer. Então eu não vou fazer igual, certo? Então eu não vou prometer coisas que não vou poder cumprir. Está a ver? Eu não vou dizer que isto vai ser fácil. Porque os outros já andaram a dizer. Eu não vou dizer uma coisa que ele gosta de ouvir e depois eu não tenho forma de o transformar numa coisa, certo? Portanto, estão a ver, estas perguntas, esta forma de nós estarmos com o cliente, isto é, pormos ao serviço dele, preocuparmos com ele, saber, nós temos que ser agradáveis com ele, nós vamos conquistá-lo ainda, certo? Imaginem, para os homens, imaginem como é que vocês fizeram ou começam a fazer para criar uma boa impressão às senhoras. E as senhoras igual. Como é que reagem quando querem criar uma boa impressão? Para o primeiro encontro. Aqui é a mesma coisa. Nós, quando estamos com um cliente, nós temos que criar a melhor primeira impressão. Ele tem que ficar impressionado com o nosso trabalho. Ou não é? Então, para isso, temos que ser diferentes. Agora, isto tem que ser assim como o David diz? Não. Tem que ser como nós idealizamos e isto tem que ser natural. Nós temos que treinar isto, certo? Muito bem. Então, eu já fiz as perguntas todas, eu já sei tudo dele, e a seguir o que é que eu vou dizer? Olha, muito obrigado por esta reunião, muito obrigado por me ter mostrado a sua casa, eu agora vou fazer um trabalho sem compromisso nenhum, certo? E vou-lhe apresentar um trabalho que é uma solução que eu vou idealizar para o seu caso. Depois de eu lhe apresentar isso, você vai a ver e a seguir reunimos outra vez
para ver como é que a gente vai, se quer continuar com o meu trabalho ou não. Estão a ver? Isto é, não é logo, está logo filado, como é que eu vou enganar este gajo? Não. Não é logo dar palpites. Eu até posso saber exatamente tudo na minha cabeça quando eu estou ali a falar com ele, mas eu não vou fazer isso. Eu vou lhe dizer, olha, eu vou fazer um trabalho baseado nas minhas ferramentas de trabalho, no meu conhecimento, naquilo que eu treino, naquilo que a minha companhia dá como condições para lhe apresentar um trabalho, olha, oferta, oferecido, sem compromisso nenhum. Certo? Isto é, e o que é que a gente está a fazer? A gente já está a conquistar através de uma prenda, isto é, de uma oferta irrecusável. Certo? Porque como não é compromisso nenhum, ele vai aceitar o nosso relatório de estudo de mercado. Certo? Pronto. E a gente vai oferecê-lo. E depois vai marcar uma terceira reunião para fazer o quê? Para discutir, então, o estudo de mercado. Então, como é que nós vamos fazer isto? A nossa visita ao imóvel não é para nós, olho clínico, com a nossa experiência, nós verificarmos tudo. Não é só o imóvel em si. É onde é que ele está situado, como é que o prédio está por fora, quem é a vizinhança, qual é o tipo de ambiente, até o cheiro, a sensação, a forma, como a gente entra, certo? Eu costumo dizer que quando eu vou ver um apartamento ou um prédio, seja o que for, eu começo logo por, quando chego lá, se eu tiver dificuldade de estacionar o carro, para mim o imóvel já vale menos. Por exemplo, se eu for deixar o carro longe, já começa a ter problemas. Se eu chegar lá e tocar a campainha e a campainha não funcionar, para mim já vale menos. Se quando eu abrir a porta me sair um índio de lá parte de fora e bater e vir contra mim e tratar-me mal, já vale menos outra vez. Na minha cabeça. Mas eu ainda não disse isto ao cliente, certo? E assim sucessivamente. Portanto, o estudo de mercado é precisamente para quê? Não é para avaliar nada. Não, é para nós conhecermos o que é que aquela realidade vai. Depois vamos ter que ter uma estratégia para promover o imóvel, certo? Que tipo de clientes é que vão olhar para aquilo? Que tipo de clientes é que nós temos que nos direcionar? Então, este é que é o verdadeiro estudo de mercado, certo? Pronto. Então, está aqui o guião. Quando eu fizer este trabalho, eu vou apresentar. Depois de eu apresentar, ele é gratuito, não tem compromisso nenhum, depois nós falamos, certo? Esta é a segunda parte. Para quê? Para que depois, no fecho da angariação, não é? Eu possa ligar para eles e dizer assim, Sr. Manuel, olha, eu já lhe mandei o estudo de mercado, você já leu, já viu, já tem tudo. Já, sim, senhora. Então, olha, queria marcar uma reunião para nós discutirmos e eu poder-lhe dizer e esclarecer todas as dúvidas que o senhor tiver. Certo? Qual é o objetivo de eu ter-lhe mandado o estudo de mercado em papel ou por e-mail para ele ler primeiro? É para que a conversa que eu vou ter a seguir seja direcionada a dúvidas deles e não a eu ter que estar a debitar o que é que eu vou fazer. Certo? Já agora, no estudo de mercado, eu vou mandar também um plano, uma proposta de valor, a dizer, olha, com base neste estudo e com base naquilo que eu vou fazer, eu vou-lhe fazer isto. Eu prevejo que se faça isto. Eu vou fazer isto. Pronto, eu estou-lhe a dizer o que é que eu vou fazer. Estou a assumir que já tenho a angariação e que vou trabalhar. Agora, ele tem que me dar condições para isso. Certo? Pronto. Então, quando eu chego lá para fechar a angariação, o que é que eu vou discutir? É as dúvidas que ele tem. Qual é a dúvida? Olha, qual é a dúvida que o senhor tem? É o valor? Então diga-me lá. Ah, pá, 99%. Comigo é sempre. É pá, você é maluco. Alguma vez eu vou vender isso por esse valor? Você tem isto tudo no mercado muito, muito mal feito. Pronto, então diga-me lá. Qual é o seu valor que o senhor tem na cabeça? Qual é o seu objetivo? Vamos pegar no exemplo da Liliana. 200 mil euros. Ok, olha, e esse valor é baseado em quê? Foi alguém que lhe disse? Você tem algum estudo igual ao meu que prove isso? Alguém lhe apresentou algo feito de forma profissional que lhe diga, que lhe permita dizer que o seu imóvel vai se valer por 200 mil euros? E ele tem que me responder, certo?
Porque eu estou-lhe a dizer que eu sei o que estou a fazer. Eu fiz aquilo, independentemente dele me dar o imóvel ou não. É para ali. Porque se ele me der o imóvel, eu tenho que corresponder com isso. Certo? E aqui eu ganho a autoridade. Certo? Começo a ganhar autoridade. E depois eu vou negociar com ele. Se me interessa mesmo angariar o imóvel, eu vou negociar. Olha, ok, olha, pronto, eu aqui no estudo de mercado digo que acredito que o imóvel não vai ser vendido por mais de 180 mil euros. Pronto, mas não há problema nenhum. O imóvel é seu. Você tem que saber uma coisa. Aqui diz que 180 mil euros e o meu objetivo é vendê-lo em 6 meses. Olha, para si, qual é o mais importante? É os 200 mil euros ou é o tempo? Eu já sei que é o tempo, certo? Que ele já me disse. Então eu vou dizer assim: olha, se eu puser por 200 mil euros, não vou conseguir vender no tempo que você quer. Você tem que ter a consciência de que eu vou ter que esperar que o mercado chegue aos 200 mil euros. Já agora, olha, o mercado já bateu, na perspectiva, vai começar a cair. O que significa que quanto mais tempo o seu imóvel estiver no mercado, mais barato ele vai ser vendido. A escolha é sua. Quer alinhar pelo mercado e em 6 meses eu comprometo-me em vender o imóvel, ou quer pôr 200 mil euros arriscando daqui a 3 anos ele ainda está à venda. Escolha. Estão a ver a diferença? Escolha. Porque eu estou aqui ao seu serviço. Certo? Então eu começo a negociar com ele. E ao fim, eu tenho um fecho feito. Isto é, eu tenho um acordo com ele. Certo? Em termos de tempo, em termos de condições e em termos de valores. Quando eu tenho, certo, isto negociado, eu parto naturalmente para fechar o negócio, que é fazer o CMI. Certo? Fazer o CMI. Alberto. David, eh, em relação ao que estás a falar agora relativamente e anteriormente falaste sobre as motivações ou as circunstâncias que levam o cliente a vender o imóvel e também na fixação do valor, eu acho que é uma coisa importante que para mim é importante, é perceber o cliente tem as suas motivações, podem ser de qualquer circunstância, pode ser por comprar ou vender ou investir noutra coisa. E eu acho que é importante também perceber, de parte do cliente, o que é que acontece se o cliente não vender o imóvel. Exatamente. Eu acho que é uma questão importante e até para a conversa futura também perceber e uma questão de timing, qual o timing que é importante para o cliente vender, não só o preço. Está bem? Exatamente. É exatamente as três vertentes que eu falei há bocado, qual é a necessidade, o tempo, certo? E o objetivo, certo? Portanto, Mas, David, eu também coloco outra questão ao cliente, porque antigamente apartamentos, que é o que está os mais económicos, apartamentos antigos, com 40, 50 anos, naquela altura compravam um apartamento por 100 contos. E hoje estão, querem vender o apartamento por 180 mil ou 200 mil. E eu digo pronto. ao cliente: olha, quanto mais o senhor pedir pelo seu imóvel, mais vai pagar de mais-valias. Por isso, acho que devia fazer um preço mais justo ao cliente que está a comprar e não vai pagar tanto mais-valias ao Estado. Sim, mas cuidado, 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 porque se ele estiver a viver lá cuidado, porque não é bem desde, assim. desde 1988, não paga Já mais não valia. paga mais valias. Mas, se ele quiser comprar outro imóvel, também já não é assim. Sim, isso eu Terceiro, sei. não, Isso eu sei. terceiro, cuidado. Isto é, eu estou quando digo cuidado isto é uma boa, depende muito do objetivo dele e da necessidade dele, certo? Porquê? Porque nós estamos a conquistá-lo e ele tem que perceber que nós estamos a fazer o melhor negócio para ele, certo? Pronto. E o que é que acontece? Aqui o fator crítico não é esse. Olha, por exemplo, um imóvel com muitos anos. Ele comprou por 100 contos e quer vender por 180 mil, não é? Se eu disser assim, olha, diga-me uma coisa, e os 180 mil, onde é que você foi buscar esse número? Como que você se baseou? Ele não sabe. Não, E eu digo assim, o normalmente. seu imóvel até vale 180 mil se você fizer isto. Para mim é mais importante. Olha, se o senhor mudar a canalização, se o senhor mudar o chão, se o senhor renovar as casas de banho, se o senhor meter uma cozinha nova, se o senhor fizer isto, se o senhor fizer aquilo, você vai ganhar este ano aqui 50 mil euros. Quer gastar os 50 mil euros para vender por 180 ou quer vender como ele está? Está a ver? Isto é, os argumentos
nós temos que pôr o cliente a pensar. Então, os argumentos têm que estar no estudo de mercado. Porque no estudo de mercado, como eu vos vou mostrar à frente, há uma sessão só para fazer estudos de mercado, certo? O estudo de mercado tem lá tudo isto que eu acabei de dizer, espelhado, tudo isto explicado. Para quê? Por isso é que eu não entrego. Porquê? Porque no final, o que ele vai discutir é a última página. Porque na última página o que é que vai dizer? O valor e o tempo. Pronto. Mas ele tem que perceber que aquele valor, aquele tempo foi achado por aqueles critérios todos que ali estão. Por tudo aquilo que ali está. E com as ferramentas que eu utilizei para chegar àquilo. Certo? E o meu desafio qual é? É dizer assim, olha, está aqui, está a ver? Eu comprometo-me por escrever. Está aqui o meu compromisso. Certo? Agora, o senhor faça o que quiser. Olha, se eu quiser vender um apartamento a você, boa sorte. Quando você entender que não consegue, venha ter comigo. Quando ele vier ter comigo daqui a 3 meses, eu vou fazer outro estudo de mercado, mais penalizador ainda. É lógico. Certo? David, Aí é que é vingança. posso partilhar aqui uma experiência que eu tive? Sim. Não estamos aqui. A ideia é esta, é partilhar experiências, porque isto é prático, tem que ser prático, é para as pessoas perceberem, não é? Claro, eu tive uma cliente com um caso idêntico àquilo que a Liliana falou. Portanto, já estava na casa já há 40 e tal anos, comprou a casa por 1.000 contos, não, por 500 contos, diga, e depois estava a querer vender por 250 mil. Bem, eu utilizei todos os argumentos possíveis e imaginários, fiz as perguntas todas certinhas que o David fez e eu disse, bem, já escutei tudo e, portanto, a última cartada foi, olha, se você, se quisesse, se estivesse aqui a arrendar esta casa, quanto é que pagaria? E ela disse o valor da renda. 500 euros. Então, está aqui há 40 anos. Portanto, faça um estudo do quanto é que já ganhou. Porque não pagou a renda, não é? Exatamente. Mas, olha, e agora a pergunta é a seguir, para matar. Já agora, e se você sair daqui agora e fosse para uma casa igual, quanto é que pagaria hoje? Exato. E é o seguimento da conversa. Certo? E Pronto. aí os clientes vão perceber que, para além do valor que nós estamos a dar do estudo de mercado, eles já tiveram um retorno de Exatamente. viverem lá e não pagarem nada. Exatamente. E nós focamos muito, vamos focar muito esse valor. Portanto, você, na realidade, está a vender a casa por X. Muito mais acima do que vai receber. Exatamente. Sim, Portanto, David, mas isso também já me aconteceu, porque foi uma casa de herança. A senhora tinha a habitação dela e isto tinha sido uma herança, por isso ela ia pagar as mais-valias, porque certo, era a mas primeira aí, habitação. certo, Sim, sim. mas aí nós sabemos, lá está, sabemos qual é a causa. Certo? Exatamente. Isto começa a ser complicado depois, não é? Lá está, olha, se for heranças, ok, mas numa herança tem outra vantagem, que é quantos herdeiros são? Depois é preciso pô-los de acordo. E depois é preciso outra coisa, que é isto do mercado também tem que ter essa sensibilidade, que é depois de ele estar de acordo, o que é que vai qual é o tempo e qual é o interesse de cada um deles. Porque nós podemos estar a fazer um estudo de mercado e haver um lá que tenha interesse em desvalorizar o imóvel para ficar com ele, ou pode haver ali um ou dois que tenha interesse em aumentar o imóvel para que o irmão não fique com ele. Pois, também Portanto, acontece. isto é muito importante na qualificação, certo? Portanto, estão a ver? O fundamental disto tudo é a primeira parte, qualificar, qualificar. Não avançamos enquanto não soubermos tudo, certo? E não tenham medo de fazer perguntas, não tenham medo de saber as coisas, porque quanto mais vocês interesse derem ao cliente para saber, mais ele vai reconhecer que vocês estão interessados genuinamente num trabalho diferente e querem apresentar-lhe, como eu costumo, o fato à medida, certo? Imaginem só isto. Para os senhores, vamos a um alfaiate. Eu, como sou um gajo muito bem feito, não é? Quando vou ao alfaiate tem sempre um problema. É que normalmente quando eu vou pronto a vestir, o casaco que eu vou comprar ou tem as mangas muito compridas porque eu tenho os braços muito curtos, ou então o casaco é muito comprido porque eu tenho o tronco muito baixo. Portanto, tem sempre um problema. O casaco está sempre mal feito. Não sou eu que sou mal feito, é o casaco é que está mal feito. Certo?
Às vezes Pronto. não é bem assim. É sempre. Às vezes o defeito é nosso também. Não. É o casaco que está mal feito, é as calças que Ok. estão mal feitas, não sou eu. Então eu sou um gajo perfeito. Exatamente. Pronto. Todos nós somos perfeitos. Exatamente. Portanto, o casaco é que está mal feito. Então, eu não compro em pronto a vestir, porquê? Porque os gajos não são capazes de fazer casacos bem feitos para mim. Exatamente. Então eu tenho que ir a um alfaiate. Repara uma coisa, quando eu vou ao alfaiate, a primeira coisa que o gajo faz é pá, deixa lá tirar as medidas, para ver se tu cresceste ou não. Pode diminuir. Certo? E ele tira as medidas. E a seguir diz, olha, e agora que tipo de casaco é que tu queres? E eu lá explico como é que eu quero o casaco. E ele depois diz, agora dentro daqui das peças que eu tenho aqui de pano, escolhe lá o pano. E eu escolho o pano. E ele diz assim, e agora daqui por uma semana voltas aqui outra vez, que é para ver se isto, como é que está. Pronto, eu vou-me embora. O que é que ele percebeu? Ele fez as perguntas para mim, certo? E muniu-se da ferramenta para daqui a uma semana, quando eu lá chegar, ele tem o casaco meio feito, ou não é? E diz assim: agora vamos fazer aqui uma prova, a ver se isto está. Ora, vais-te lá. E eu vi isto e Talvez diz: não, assim. pá, está muito apertado. Ele, pronto, então eu vou-me alargar aqui mais um bocado. Olha, as mangas no final não é bem assim, quero de outra maneira. Eu vou arranjar, certo? E depois diz assim: daqui por uma semana voltas cá outra vez. Para quê? Para testar, para ver se aquilo está feito. Estão a ver? Então a angariação é a mesma coisa. Nós, quando vamos ao cliente, vamos lhe tirar as medidas. Ele vai ter que nos dar todas as medidas e todas as informações para eu, a seguir, poder fazer o casaco à medida, que é o estudo de mercado. Ó E David, a proposta. desculpe lá interromper, mas eu vou dar aqui uma ideia e acho que todos os comerciais deviam ter. Eu, antes de estar no ramo imobiliário, eu estava noutra profissão. Como todos E nós, eu, ninguém nasceu para o ramo imobiliário. exatamente. E por acaso vocês devem conhecer, quem me colocou no ramo imobiliário foi a Elsa Reis, que vocês se calhar conhecem. Ela também está na XP. Eu, por acaso, conheço do nome, não conheço Pronto, pessoalmente ainda, mas conheço. pronto. Foi ela que me levou para o ramo imobiliário. Eu fui cabeleireira durante quase 30 anos e eu, na minha profissão, eu tirei psicologia. Para quê? Para conhecer o cliente, a abordagem do cliente, até onde é que poderia ir com o cliente, a falar com o cliente, a ver os movimentos dele nos braços, no rosto, nas pernas, se é aberto, se é fechado. E isso é uma mais-valia para quem, por exemplo, nós vamos abordar um cliente e a gente já sabe até onde é que pode ir com o cliente, se o cliente é aberto, se é fechado. E isso, todos nós, em qualquer ramo, em qualquer comércio, devíamos ter. Exatamente. Por isso é que eu Era uma digo, mais-valia. E a XP devia dar essa formação. é o que nós estamos aqui É a uma fazer. ideia, Dona Paula. É o que nós estamos aqui a fazer. Para uma coisa, tudo que eu estou aqui a dizer, mais de 80% é psicologia. Pois, eu sei. Só 20% é que é conhecimento técnico. Eu ainda não vos disse como é que se fazia o estudo de mercado. Não? Pronto, lá está, é só psicologia, não é? Portanto, até as ferramentas que nós vamos utilizar para fechar a angariação é precisamente baseado nessa psicologia. Então, quando eu vou, que tipo de ferramentas eu vou utilizar e como é que eu os vou utilizar? Já agora. Ok. Dossiê de apresentação. Proposta de angariação e pasta de apresentação é a mesma coisa. Chamem-lhe o que quiserem. Certo? Pronto. Quando é que eu apresento ao cliente o meu dossiê de apresentação? Em que ponto? Dos três. Quem é que sabe? Ou quem é que dá mais? Quando apresenta o seu dossiê, Quando é que eu apresento o meu dossiê de apresentação ao cliente? Quando quando eu conheço o cliente e estou a fazer a qualificação, quando eu lhe envio estudo de mercado ou no fecho da angariação. Eu não fecho. não. Não, Não, é no eu estudo de entrego mercado. no fim da primeira reunião. Sim. No dossiê da apresentação, da Primeiro proposta de passo, agressão de pasta da apresentação. exatamente. Eu levo já o dossiê comigo, faço a reunião e no final digo assim: olha, muito obrigado, só por me ter recebido, e agora vai ficar aqui com este dossiê, que é para você me conhecer a empresa que eu trabalho, certo? E o tipo de trabalho que nós fazemos, que é para eu não estar aqui a debitar, certo? Todo o dossiê de apresentação é um documento em que tem esta estrutura: quem é a companhia, quem é o agente e o que é que ele faz, certo? Ok? Pronto.
certo? Qual é o currículo dele? Isto é, o que é que ele faz? Certo? Pronto. Depois, relatório de estudo de mercado, dossiê de plano marketing. Quando é que eu apresento isto? Segunda visita. Conforme a apresentação de estudo de mercado e plano marketing. Segundo passo, eu fiz estudo, faço o relatório, envio para o cliente. Certo? E quando é que, no meio disto tudo, exemplares com brochuras, flyers, anúncios, jornais, revistas, etc. Quando é que eu levo isto? Ou quando é que eu falo nisto? Após o CMI, certo? Não. Quando estou a fechar, no terceiro passo, quando estou a fechar a angariação. Porquê? Imagine isto. Eu estou a trabalhar pressupondo que vai ser a angariação exclusiva. Então, logo no meu plano de marketing diz assim, primeiro passo, após a angariação, no primeiro mês, na primeira semana, vou colocar uma placa. E na segunda semana, vou fazer uma open house. Ou uma casa aberta. Certo? Certo. Pronto. Eu há bocado disse, as casas abertas fazem-se com angariação exclusiva ou em aberto? Exclusivo. Pronto. Imagine que eu estou a fechar e ele diz assim, ok, olha, eu concordo com tudo isto, mas há aqui uma coisa que é inegociável. Eu não dou exclusivo a ninguém. Como é que se passa isto? Então não tem casa aberta. Olha, eu pensei isto conforme o fato à medida. Mas olha, então é assim. Ok, primeiro, vamos começar então a ver o que é que eu vou deixar de fazer. Você não tem condições para fazer? Olha, a casa aberta já foi. Não posso fazer porque só posso fazer exclusivo. No fundo é redução de serviços. Exatamente. É penalização. Para É. quê? Psicologicamente, já agora falando. Para quê? Para ele sentir O o serviço não sofrimento da completo. perda. Estão a ver? Pronto. Então eu vou dizer, olha, lamento, mas a casa aberta, que é uma ferramenta fundamental, eu até estava a acreditar que eu ia vender a casa na casa aberta, mas não a posso fazer. E por esta razão, por esta e por esta. Não é porque eu não quero fazer. Sabe, eu não posso fazer porque só se faz exclusivo, por esta razão, por esta e por esta. Certo? Olha, já agora, estava a pensar fazer um outdoor XPTO personalizado para o imóvel. Mas como não é exclusivo, eu vou ter que deixar de fazer, vou pôr aqui uma placa só com o meu número de telefone, como os outros. Olha, já agora, se você colocar aqui muitas placas, eu tiro a minha. Portanto, certo? E assim sucessivamente. Olha, estava a pensar colocar isto no idealista. Mas como não é exclusivo, eu gasto 260 euros no idealista, não vou pôr. Só vou pôr no imóvel virtual, no Super Casa e no Casa SAP. Que é o que sai menos. Estava a pensar apresentar isto como uma oportunidade nos nossos eventos que nós realizamos aqui na região, presenciais ali no hotel no Porto, que vai ser no próximo mês. Como não é exclusivo, não pode ir para lá. Estava a pensar fazer amanhã no evento no nosso frame, que vai ter um conjunto de investidores, mas como não é exclusivo, não posso fazer. Agora o senhor é que sabe, querem aberto ou exclusivo? Há uma coisa que eu jogo sempre, é quando estou a fazer a apresentação das brochuras, flyers, etc. Como eu na primeira reunião pedi autorização para tirar umas fotografias, digo, olha, é só para mim, que é para eu quando estiver a fazer o estudo de mercado, eu faço já os flyers com a casa dele. Eu faço tudo com a casa dele. Portanto, ele já está a sentir ali como é que vai ser feito o marketing para a casa dele. Ele já está a visualizar a casa. Portanto, isto também é um jogo que nós E já podemos agora, exatamente. Já Deixa-me só, agora, para, era deixa-me que eu só ia dizer, fazer o Edmundo tem alguma coisa para dizer. bom dia a todos. Deixa-me só Bom dar um dia. apontamento. No conceito de exclusividade há algo que normalmente a maior parte dos clientes depois aceita. Porquê? Porque veem no angariador exatamente a capacidade e a certeza de venda, que é quando dizem eu não quero exclusividade, tudo bem, olha, mas acontece uma coisa, eu trabalho com exclusividade, mas eu não preciso da sua exclusividade, e ele aí fica desmarcado, diz, mas não precisa da minha exclusividade, não, aquilo que eu preciso para trabalhar é, eu quero 3 meses em exclusivo. Sim, eu não quero um ano. Eu queria 3 meses em exclusivo, porque é assim, o investimento que eu vou fazer tem que dar resultados. E aquilo que eu quero é, se em 3 meses eu não tiver a ter os resultados efetivos, é lógico que você depois terá na disponibilidade de, mas quando eles começam a ver trabalho
a funcionar, é lógico que aqueles 3 meses, tem que estar no respectivo contrato de angariação, que depois os 3 meses, sem haver comunicação prévia entre as partes, fazem um revolving, ou seja, fazem um turnover de novos 3 meses ou 6 meses. Pronto. E com isto já conseguem obter uma exclusividade, não sendo completamente uma exclusividade de um ano. Pronto. É uma sugestão que deixo. Não, já agora Tá a questão é, mas quem é que disse que os contratos tinham que ser um ano? Quem manda nos contratos somos nós. Nós é que temos que negociar com o cliente. Se eu disser no estudo de mercado que o meu compromisso é vender em 6 meses, porque é que eu hei de pedir um ano? Eu tenho que pedir 6 meses. Exatamente. Eu é que escrevi no estudo de mercado que era 6 meses. Os 6 meses não é para o cliente se impressionar, não, é o meu compromisso. Exatamente. E eu tenho que pôr o cliente à vontade para dizer assim: olha, o senhor dá-me 6 meses, ao fim de 6 meses, você não dá, o senhor rescinde ao contrato. E até lhe digo como é que rescinde. Rescinde reclamando a dizer que eu não cumpri aquilo que eu lhe prometi. Não tenham medo. Agora, cuidado. Se vocês não souberem o que estão a fazer, arriscam-se. Exatamente. Isto tem que ser treinado, por isso é que eu disse no início. Isto tem que ser para gente que sabe o que está a fazer. Se não estão à vontade, não façam isso. Certo? No estudo de mercado, entrem de maneira a tentar negociar o melhor possível. E se não for possível, aceitem no não exclusivo, trabalhem como se fosse exclusivo, porque ao fim de 3 meses vocês podem pedir para ele transformar aquilo no exclusivo. Estão a ver? Mostrem trabalho. Agora, cuidado, mas isso é uma técnica de negociação, como outra, por exemplo. Já agora, vamos mais à frente, avançar, e mais à frente eu vou-vos perguntar o que é o exclusivo. Afinal, não é? Porque isto também é importante, nós sabemos o que é o exclusivo. Porque muitas das vezes eu vejo a maior parte das pessoas que querem exclusivo não sabem dizer o que é o exclusivo, não sabem o que é o exclusivo. Ok? Mas pronto, então. David, desculpe lá, deixa-me só aqui dizer uma coisa. Quando eles falam às vezes que não querem dar em exclusivo, eu digo assim, mas não gostaria que eu trabalhasse em exclusivo para si. Exatamente. É que eu trabalho a exclusivo para si, mas para o mercado e para os meus clientes, para os meus colegas, é em aberto, eu faço partilhas. Ora, era aqui que eu queria chegar, certo? Quem trabalha em exclusivo, não é ele que nos dá o exclusivo. Não, nós é que somos exclusivos para ele. Certo? Exato. Porque nós é que nos vamos comprometer. E nós temos que saber explicar isso ao cliente. Certo? Pronto. E é muito bom. Exatamente. Agora, estudo de mercado, critérios. O estudo de mercado tem que ser à séria. Não pode ser uma coisa, como eu disse, para ficar bonita, uma coisa gira, ou uma coisa para dizer o que ele quer ouvir. Não, tem que ser uma coisa à séria. A séria tem critérios, estão aqui os critérios. Conhecimento da zona é importante, pesquisa da rede de imóveis das mesmas características na zona é importante para nós sabermos. Nós hoje temos ferramentas fantásticas como o Alfredo, o Riatia, o Casafari. Agora temos mais uma que é o Confidencial Imobiliário, que é uma ferramenta exclusiva que nos vai dar uma vantagem enorme para fazer o estudo de mercado assertivo, porque até aqui nós fazíamos estudo de mercados com base nos que estão à venda, agora já temos ferramentas para fazer estudo de mercado com os bases nos vendidos, e isto vai mudar tudo. Portanto, nós temos tudo para acertar na coisa. Temos é que treinar. Metro quadrado na zona, os estudos, essas ferramentas dão-nos essa informação toda que o cliente não tem acesso, que a maior parte dos agentes imobiliários não tem acesso a eles, porque eles custam dinheiro e eles não compram. As agências que eles trabalham também não lhes dão essa ferramenta. Nós temos essa felicidade, certo? Depois, há outra parte que é aquilo que nós temos que ver. Por isso é que eu disse há bocado que a visita é importante, que é características do imóvel, exposição solar, estado de conservação, idade do imóvel, equipamento, estado de características dos materiais. Só isso não há Alfredo que diga. Isso somos nós que temos que ver. Temos que ser nós que avaliar, conforme a nossa experiência e sensibilidade. Acessos, acessibilidade, centralidade, capacidade de estacionamento na zona, capacidade construtiva se for um terreno, sensibilidade, intuição e experiência pessoal. Não há ninguém que nos tire. Por isso é que nós somos únicos. Por isso é que nós é que vamos trabalhar exclusivo. E por isso é que os clientes têm que perceber que nós somos as pessoas certas para trabalhar com eles. Isto é que é o estudo de mercado. Se nós conseguimos passar esta mensagem a eles, eles vão percepcionar que, afinal, isto de vender uma casa não é só colocar lá a placa. Vender uma casa não é só colocar no Facebook. Vender uma casa não é só colocar num anúncio qualquer, num dos portais gratuito. Não, há aqui muita coisa que se lhe diga. Há aqui muita coisa que
para chegar às três premissas essenciais, que é aquilo que eu disse no início, lá está o tempo, a necessidade e o objetivo, é preciso trabalhar muito, é preciso ter muito conhecimento. Se nós passarmos isto através de um relatório, ele vai perceber. Portanto, é importante que isto seja muito bem feito. E depois, temos então o fecho. O fecho é consequência deste trabalho. Certo? A negociação do fecho é uma técnica em que eu fiz um relatório muito bem feito, ele já sabe quem é que eu sou, qual é a empresa que eu trabalho, que tipo de trabalho é que eu faço, ele já sabe. Eu já lhe ofereci um trabalho que ele não mais ninguém ou pouca gente no ramo imobiliário lhe oferece, e eu digo isto assim, mais ninguém ou pouca gente oferece. Infelizmente, é que até dentro da EXP há pouca gente que oferece este trabalho, apesar de tudo, destes 2 anos que eu ando a dizer isto. Eu desafio-vos dentro deste grupo a fazerem isto, que vocês vão se diferenciar nas vossas zonas e vocês vão ver que fazem a diferença. Não é porque vocês vão ser melhores que os outros, não. É porque vocês vão ser diferentes dos outros, porque os outros não fazem isto, certo? Aliás, há uma corrente de líderes em que, por exemplo, dizem, eu não ontem ouvi isso, mas o que ele disse, ele tem razão. No entanto, eu estou a falar de outra coisa, que é, este relatório é feito por mim, não é feito pela Riatia, nem pela Casa Fária, nem pelo Confidencial Imobiliário. Esses sim, esses relatórios são nossos. Esses relatórios são a base da nossa ferramenta para tratar dados, para depois nós fazermos o nosso relatório, certo? Pronto. E eu conheço muita gente, há muita gente que diz o quê? Que não dá por escrito nenhum relatório. Porque tem medo depois daquilo se virar contra ele. Não tenham medo. Se você o fizer bem feito, isso é grande arma. É o vosso segredo. E, portanto, a partir daí ele vai ser fundamental. Até no fecho do negócio vão-se lembrar dele. Portanto, para terminar, porque já estou a esticar-me para caralho, então, o fecho é a consequência deste trabalho. E como eu vos disse, o fundamental é nós pormos à disposição do cliente para, de forma séria, transparente, dizer, olha, que tipo de trabalho é que você quer? Quer um fato à medida ou quer um fato já feito? Se quiser já feito, olha, o aberto, eu tiro isto, e vou fazer isto. Se for à medida, além disto, eu vou fazer mais isto. Certo? Agora, se eu escolho o tempo do contrato, deve ser equivalente ao compromisso que a gente diz que vai vender o imóvel no estudo de mercado. O valor do contrato deve ser aquele que a gente negociou com o cliente. E as condições do contrato é só é exclusividade ou não exclusividade. Já agora, para finalizar, digam-me lá o que é que para vocês é a exclusividade e como é que vocês explicam ao cliente o que é a exclusividade. Quem é que quer arriscar? Eu arrisco-me sempre. Força. Primeiro as senhoras, força. A exclusividade é poder trabalhar o imóvel do nosso cliente. Neste caso, eu vou falar assim em algarvio, que é mais fácil para mim. Pode ser? É trabalhar o imóvel do cliente, estamos muito mais à vontade, sem ter aquela preocupação que nós vamos fazer um trabalho e quando nós temos um cliente, chegamos lá e o imóvel já está vendido. Certo. Mas porquê que para nós, quais são as garantias que o cliente nos vai dar se for exclusivo? A nós, qual é as garantias? Sim, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Então, se nós tivermos um exclusivo, mais alguém pode vender um imóvel? Não. Errado. Só nós poderemos vender o imóvel, poderemos fazer partilha. Errado. Nossos colegas da XP. Não, errado. Então, mas podem vender o imóvel, mas nós temos direito à nossa comissão, certo? Não, errado. Então explique-me, por favor. Ora, exatamente. O exclusivo, só nós é que podemos promover o imóvel. A venda é feita por nós, pela nossa equipa ou pelos nossos parceiros. Certo? Só nós podemos promover. Leiam o contrato, é o que está lá. Mas eu estou a dizer o geral, a nível das Pois, outras mas é importante, Liliana, a psicologia é muito importante. O que o cliente quer saber é quem é que pode vender o imóvel. Certo? Já agora, o cliente pode vender o imóvel. Ele é dono ilegítimo. O cliente pode vender o imóvel.
E mais, pode vender o imóvel e pode não precisar de nos pagar a comissão, desde que o cliente comprado não seja direto, não tenha chegado lá direta ou indiretamente através do nosso trabalho. Certo? Isto está na lei. É muito importante explicar isso ao cliente. Ninguém explica isto porque tem Não dá medo jeito. que o cliente saiba aquilo que Não está dá na lei. jeito. Está na lei. Certo? Agora, como é que se avalia? Já agora, como é que se avalia se o cliente chegou lá direto ou indiretamente por nós? Certo? Pronto. Vou-vos dar um Não, mas, exemplo David, típico. deixa-me só fazer aqui um apontamento. É lógico que existe depois uma situação que é sempre passível de requerer alguns pagamentos, porque o cliente, quando fez a venda, e se entretanto nós já demos alguma informação, como o David tem estado a fazer referência, sobre a avaliação, sobre o posicionamento de venda, sobre os critérios de venda, etc., é lógico que aí vai dizer, sim senhora, você vendeu o seu imóvel pela sua forma que contém risco, mas não se esqueça que nós lhe demos este Todo o conjunto trabalho. de metodologias e sobre essa existe um valor de FII que você tem que pagar. Não é o valor da comissão total, não, isto não é uma Exatamente. comissão, isto é um serviço que lhe foi prestado e é isso que você tem que pagar. Ponto. Certo. Portanto, Ok. vamos desmistificar isto. O que o cliente tem medo é de que fique amarrado a alguém que não vai fazer nada e que a seguir ele próprio é que vai ter que vender o imóvel e ainda por cima vai ter que lhe pagar por ele não ter feito nada. Isto é o que o cliente pensa. O que nós temos que desmontar é isto, certo? Então, se eu fizer este trabalho bem feito, o que é que acontece? O que é direto ou indiretamente? Olha, o meu estudo de mercado é diretamente. Agora, eu vou-lhe obrigar a pagar a comissão toda. Não, eu não fiz nada, mais nada. Então, eu vou-lhe dizer assim ao meu amigo: olha, você vendeu um imóvel, vamos aqui chegar a um acordo. Você paga metade da comissão, que é o trabalho que eu próprio fiz. Certo? E a seguir, olha, eu até lhe levo o processo até ao fim, se você quiser. Pronto, repare, eu como angariador perco alguma coisa? Não. Se o cliente me ajudar a vender o imóvel, eu partilho com ele a comissão. É como se Faz fosse um colega. sentido. Esta é que é aquilo que nós temos que ser inteligentes. Agora, como é que nós explicamos isso ao cliente? É desta maneira. Eu explico assim: olha, diga-me uma coisa, qual é a vantagem que você vê em ter o imóvel em aberto? E diz-ele assim: é porque toda a gente pode vender o meu imóvel. Muito bem. Quantas a imobiliários o senhor vai contactar? Três ou quatro. Então, olha, vou fazer um desafio. O senhor antes de fechar comigo, vai pedir você vai escolher três ou quatro imobiliárias, vai-lhe pedir o trabalho que eu fiz, vai-lhe dizer a ele para fazer o mesmo trabalho. E depois de ter esse trabalho feito, avalie e depois escolha o melhor. Se for o melhor os meus colegas, eu aconselho a escolher a eles. Estão a ver? O que é que eu estou a passar psicologicamente? Eu estou à vontade. Eu sei o que faço. Eu estou descansado. Não estou aqui muito preocupado com a angariação. O senhor é que sabe. Escolha o que é melhor para si. E depois a seguir, digo-lhe ele: olha, já agora, já que disse que era 3 ou 4, você acha que com 3 ou 4 imobiliárias você consegue vender melhor o imóvel? Olha a vantagem. Se o senhor se eu começar a trabalhar consigo, o senhor só me vai falar comigo. Vamos controlar a informação e a estratégia. Tudo isto vai ser posto em aula. E eu ponho-lhe, não é 3 ou 4, mas sim, olha, só aqui na minha zona são 50 colegas que querem vender o seu imóvel. E, se for preciso, diga-me quais são as imobiliárias que têm cliente que eu faço partilha com elas. Dou-lhes 50% nós partilhamos 50% do honorário, desde que eles tragam o cliente. Qual é a vantagem? É que quem controla toda a informação somos nós. E você só tem um agente único, alguém que se comprometeu a defender os seus interesses. Isto interessa-lhe ou não? Elizabeth? Completamente. Mas não percebi aqui uma situação o que o Edmundo disse. Portanto, o que eu percebi, Exato. quando se assina um contrato de exclusividade, o cliente, eu não sabia, o cliente propriedade pode vender a propriedade dele desde que o cliente comprador não soubesse da propriedade através das nossas... Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Aqui a palavra direto ou indiretamente é que faz a diferença. É. O que é direto e o indireto? Repara, vamos aqui a um exercício.
Vamos imaginar que eu tenho o meu imóvel lá, eu estou a trabalhar e o meu irmão não sabe. No entanto, eu no fim de semana, no próximo fim de semana, vou almoçar com ele e digo assim: olha, epá, vou vender o meu apartamento, acabei de pôr isto na imobiliária, na XP, os gajos vão começar a vender o apartamento. Epá, vais vender o teu apartamento? Então, mas porquê? Olá, por isto e por isto e por isto e por isto. Opá, quanto é que tu queres para o apartamento? Olha, eles disseram que era 180 mil euros. Opá, por esse valor eu compro. Que eu estou a andar à procura do apartamento, nem sabia que estavas a vender. Isto, ele vai vender ao irmão, eu vou vender ao irmão. Diretamente, eu tive alguma intervenção? E indiretamente, A avaliação. tive. Porque é que ele chegou aos 180 mil euros? Ele disse, eles disseram que era por 180 mil euros. Pronto. Ok. E não só, ele Certo? disse até a empresa, o nome da empresa onde estava. Exatamente. Portanto, Certo. já está ali preso. Estão a ver a Então, ideia? e Agora, depois, nunca digam ao cliente aquilo que eu ouço toda a gente a dizer. Eu quero, olha, exclusivo, só eu é que posso vender um imóvel. Matam lá o Não. exclusivo. Não, só Além eu é que disso, nem posso tem promover o interesse. imóvel. Só eu é que Exatamente. posso promover o imóvel. Além disso, Eu farei todas as licenças necessárias para vender o seu imóvel no tempo que eu me comprometi consigo, nos valores que eu me comprometi consigo. E e mais, é dizer que só na XP eu tenho 88 mil colegas para vender Exatamente, a o meu vender o seu imóvel. imóvel. Eu ponho sempre, eu faço a promoção em exclusivo e a venda em aberto. Exatamente. Que exatamente. isto é que é correto. Nós É, somos é, angariadores, não verdade. somos Eu vendedores. faço a promoção exclusiva e a venda em aberto. Olha, só em colegas na XP tenho 88 mil. Mais ainda, a todas as redes que estão aqui Quais que tu no tens? mercado nacional. Pronto, e a partir daí, veja a quantidade de pessoas que nós estamos a divulgar a venda e que estão os colegas todos a ter clientes compradores. E depois ainda fecho a dizer: é por essa razão que eu no estudo de mercado lhe disse que ia vender um imóvel por 180 mil euros em 6 meses. Você acha que eu vou fazer isto sozinho? oh Edmundo, só mais uma questão. Tinhas Força. dito que no caso de ser uma venda, o cliente proprietário a vender, entretanto, a propriedade, mesmo que eu tenha um exclusivo, ele deve-nos um valor do trabalho feito. Eu não percebi. Então, Ou seja, força, David. não, fala lá, fala lá. Pá, pensai assim, Elizabeth, tu tiveste o trabalho inicial, ou seja, o trabalho inicial que foi desde o levantamento fotográfico, etc., porque para todos os efeitos, qualquer um de nós, quando apresenta ao cliente, ele também vai ficar com alguma informação e ele vai disponibilizar. Eu não conheço cliente que não tenha ficado e não tenha pedido as fotografias para analisar, para mandar para colegas, etc., seja aquilo que for. Que ele tenha, o pessoal interessado. Portanto, existe um levantamento fotográfico, existe a situação da avaliação, existe a circunstância de onde é que está e qual é que é o target e o posicionamento. Isso são tudo um serviço prestado e Legítimo. que se insere, ok? E que é valorado. A Está questão bem, é mas que esse... Certo, diz. no contrato de mediação imobiliária está a dizer, acho eu, todos os serviços que teremos que fazer, Estão levantamento. incluídos no serviço, no Exatamente. honorário. Sim, mas se o cliente. Cá está, mas, Elizabeth, quando o cliente diz eu fiz a venda, certo, então não lhe quer pagar a comissão, Tem que está a pagar dizer, sim, senhor, mas tem que pagar os serviços que foram o prestados, investimento. certo? O cliente, de Percebes a certeza que não, lógica? o cliente, de certeza que não vai ficar feliz com isso, porque ele não está à espera que eu diga isso. Numa situação dessas, o que é que costumam fazer? O que é que costumam Eu vou fazer? Porque explicar. assim, é Eu vou bom explicar mantermos que os Não, clientes. normalmente, houve. Eu digo-te assim, 90, eu posso dizer 70, 95% dos clientes, não é 75, 95% dos clientes até hoje sempre me pagaram o serviço. Porque para já, sempre me disseram, olha, este cliente veio por minha parte. Eu disse, sim senhor, olha, então, vamos repartir a comissão. Diz, pá, não, mas repartir. Não, não, você só vai pagar aquele serviço, isto que eu fiz. Certo? Então e quanto é que é? Epá, olha, o valor da comissão era 5%, certo? Você vai me pagar cerca de 2%. Está bem, isso está perfeito, não há problema algum.
porque ele vê o remanescente como um ganho suplementar que ele não estava afeto a Vamos ter. lá. E Vamos lá. tem é que ser bem explicado nisto. Isto Vamos. é sempre, para ele, é sempre um mindset de um ganho suplementar. Porque, como é lógico, quando ele me diz, vem, olha, eu já tenho aparecido um cliente, tudo bem, olha, mas deixe estar, vamos já tratar, eu faço a marcação já da escritura para amanhã, já tenho o processo todo, está aqui feito. Há um conjunto de outros serviços que nós fazemos suplementarmente, certo? Vamos lá ver outra Então coisa. isso é bom que se explique logo inicialmente, não? Ou não, Ou não? lá está, Elizabeth, mas você Não. quer dar o ouro ao bandido. Está Quer dizer, bem, eu Não, estou tu ok. aqui a dizer uma explicas coisa é a de transparência e noção. você que está aqui academicamente a dar ideias ao cliente, Oh, mas para uma coisa. Sim, ok. não, Uma tua coisa é a lógica gente, uma é coisa é a aquilo que gente o discutir. David disse. Uma coisa Deixa-me só dizer uma coisa. O David disse muitíssimo bem uma coisa há pouco, que é o conceito aqui, certo? É dizer, atenção, a exclusividade que você, quer o David, quer a Paula, que é o conceito de exclusividade é você estar, aquilo que eu lhe estou a pedir é, eu preciso de um tempo que eu tenha em previsão para vender o seu ativo, o seu imóvel. E, portanto, esse tempo eu quero ter para trabalhar, para ir aos meus canais e clientes. Se eu não conseguir neste tempo, e que você veja que eu não estou a trazer cá visitantes, não estou a fazer nada, você está à vontade para ir a colegas meus. Sempre, é esse tempo que eu estou-lhe a pedir. E é este o conceito da exclusividade. E resultado, e quando o cliente começa a ver que a sua casa foi visitada 2 e 3 vezes, mas por pessoas interessadas, atenção, não é aquela coisa como eu já vi alguns colegas a chegar terem a pessoal para ir lá e para mandar unicamente 3 batacoadas. Não, é falar abertamente e depois, quando não querem, é por questões objetivas, precisas. Pronto, é pessoal que diz, olha, gostei da casa, mas estava a ver e estou indeciso entre uma e mais outras duas, e aqui vai pender pela outra, seja aquilo que for. Pronto. E quando tu tens isto, a maior parte dos clientes, eu posso dizer praticamente 100%, e tenho ainda agora um que me veio passado 2 anos, que ainda não vendeu o ativo, que eu disse-lhe mesmo, ouça, siga, vá aonde for, sem stress nenhum, passado 2 anos, ainda tem o ativo de cerca de 700 e tal mil, chega-me aqui e diz-me, olha, Edmundo, eu queria voltar, pode você tratar-me disso? Pode. Olha, a comissão passou 7%. Então, mas era assim, tem toda a razão. Mas você, devido do meu quê? E, portanto, eu neste momento vou ter que voltar a fazer novamente tudo, incrementar-lhe 2% de comissão. Pronto. Não Percebes? vamos simplificar e não complicar, porque nós estamos a entrar em coisas académicas. Quando a gente entra em processos académicos, começamos a dar tilt. Ok? Pronto. Primeiro, se nós fizermos este trabalho todo bem feito, até hoje, em 17 anos, não houve cliente nenhum que me chegasse à minha beira a dizer eu vendi a minha casa Sim. sem tu fazeres nada. Primeiro. Certo? Segundo, em 17 anos, eu nunca tive problema nenhum, já discuti muitas vezes a comissão, por causa das propostas, mas nunca tive problema nenhum em que, depois do meu trabalho, alguém pusesse em causa os meus honorários. Nunca tive. E já tive, eu próprio, por iniciativa própria, já tive uma situação em que, mais ou menos como eu expliquei agora, certo? Em que eu estava na Remax na altura, em que eu angariei e fechamos a angariação, fechamos tudo. Na semana a seguir, o cliente liga-me a dizer: oh, Sr. David, epá, tenho aqui um problema, eu nem sei o que é de fazer, porque estou-me a sentir mal, porque entretanto eu falei a um amigo meu, calhou em conversa, e o meu amigo disse que queria comprar a minha propriedade, epá, e eu até lhe disse o valor, e ele disse que comprava por aquele valor, e agora como é que nós ficamos? Disse-me assim. E eu disse-lhe assim: Sr. Teixeira, diga-me uma coisa, o que é que o senhor precisa de mim? Epá, não sei como é que é de fazer. Eu vou ter que pagar a Remax. Eu disse, não. Vou-lhe dizer, esse seu amigo viu algum anúncio feito por mim? Não. Ele não disse nada. Pronto. E eu sabia que ele não tinha visto, sabe? Porque eu ainda não tinha feito nenhum anúncio. Ele não tinha visto. Certo? Pronto. Então, olha, diga-me uma coisa.
O senhor quer que eu faça o processo até ao fim? Esqueça isso. Quer que eu acompanhe o seu cliente, até ao fim? Contrato para ser compra-venda, escritura, tudo isso, igual como estava planeado? Epá, sim. Então pronto. Vamos fazer assim. O senhor arranjou o cliente, eu vou fazer o trabalho, a comissão é 5%, você vai pagar 2,5%. Está bom para si? E ele disse: epá, tiraste-me um peso das costas. Pronto, está resolvido. Bom senso, inteligência. Certo? Na altura em que na Remax se dizia, certo, que só nós é que podíamos vender. Certo? E já agora, sempre isto que eu estou a dizer está na lei. Já agora, nós aqui temos uma vantagem que, por exemplo, onde eu estava não tinha. Eu não podia alterar as cláusulas do contrato. Se eu interessar-me mesmo, e se eu vir que o cliente é um cliente sério e que já tenho confiança suficientemente com ele, e se ele tiver medo, e se quiser que eu coloque lá a cláusula a dizer que se for ele a trazer o cliente só paga metade da comissão, a gente coloca, não tem problema nenhum. A gente tem sempre formas de dar a volta. Agora, temos que perceber, temos que ser transparentes, mas também temos que ser inteligentes. Ser transparentes não é dizer às pessoas como é que elas nos vão de enganar ou como é que elas nos vão de lixar. Não. Ser transparentes aos clientes é dizer, é pô-los à vontade e dizer: olha, não tenha medo, quando chegar à altura, nós temos aqui razões para você e temos aqui tudo para que você fique confortável. Mas eu tenho medo que depois você deu dito por não dito. Olha, desculpe lá, mas você não confia em mim. Então é melhor já nem começar a trabalhar. Era logo a minha resposta. Eu muitas vezes costumo dizer: quer que ponha por escrito? Mas diga uma coisa, mas o que é que lhe transmite confiança? É colocar lá no contrato a dizer que se for você a trazer o cliente e se ele for direto ou indiretamente, sem nada, que você só paga metade, a gente coloca lá, não tem problema nenhum. Sem problema. Estão a ver? É como se fosse uma partilha. É para uma partilha. O meu negócio é uma transação sempre, nunca é duas. Certo? Agora, cuidado, mais uma vez, eu estou a dizer isto assim, para quê? Estamos a falar isto para que vocês percebam como é que vocês têm que se orientar, como é que têm que criar o vosso próprio processo, a vossa técnica de negociação. Agora, se não tiverem isto treinado, não se metam a fazer coisas destas. Por favor, peçam a um mentor, peçam a alguém que esteja treinado para vos acompanhar, para vocês verem em contexto real como é que ele faz. Senão vocês vão fazer asneira e depois vão ficar traumatizados e vão dizer que o David, que afinal andou a dizer coisas que não devia. Certo? Portanto, cuidado com isto. Certo? A gente, quando, lá está, estamos a falar, quando nós já dominamos a coisa. Se não dominarmos, não vamos pôr, como se diz aqui no Norte, pé em ramo verde, porque senão escorrega e cai. Ok? Muito bem. Para finalizar, tudo isto é fundamental nós treinarmos muito e sermos os melhores a angariar. Porquê? Porque isto é o fundamental do nosso trabalho e da nossa carreira. Eu não conheço ninguém, tirando 3 ou 4, e eu acho que 2 até estão aqui, que conseguem construir uma carreira com clientes vendedores. Certo? Eu não conheço muita gente. Conheço muita gente que fez carreira e que tem uma carreira bestial, que são líderes, que são top producers, que fez carreira como angariadores. Certo? Eu sei que vou dar o nó a muita gente, mas é de propósito. Certo? Portanto, a nossa carreira, a excelência da nossa carreira tem 3 fases também. Primeira fase, nós temos que ser capazes de não nos comportarmos como vendedores, porque nós não somos vendedores de nada. Certo? Nós ajudamos uns a vender e outros a comprar. Certo? Então vamos deixar de nos comportar como vendedores. Vamos meter na cabeça que não somos vendedores, somos agentes imobiliários. Somos profissionais do ramo imobiliário. E no ramo imobiliário ninguém vende nada, ninguém compra nada. Quem vende é os proprietários e quem compra são os compradores. Certo? Porquê? Para quê? Para que nós possamos surpreender o cliente com o nosso trabalho, com a nossa forma, com a nossa postura, com a nossa preparação, com o nosso conhecimento, para ele nos respeitar. A partir do momento que ele nos respeita,
Então nós temos que ser amigos dos clientes. Amigos dos clientes é defender os interesses, é dizer-lhes o que eles têm que ouvir, é dizer-lhes toda a informação para eles se sentirem confortáveis. Para quê? Para ele confiar em nós e para nós depois conseguirmos fazer com que ele faça o que nós queremos. Isto é, que ele aceite aquilo que nós vamos lhe aconselhar durante o processo. Certo? Mas para isso nós temos que ser amigos deles. Eles têm que perceber que nós estamos ali a defender os interesses. Já agora, nós não fazemos mais que a obrigação. Nós defendemos os interesses de quem nos paga. Certo? Porque só há um gajo aqui que nos paga, que é o vendedor. Certo? Então eu tenho que defender os interesses de quem me paga. E, finalmente, nós temos que fazer com que os clientes queiram ser nossos amigos. Isto aqui para a Liliane é importante, é psicologia, certo? Fazer com que os clientes sejam nossos amigos é fundamental. Para quê? Porquê? Porque ninguém quer perder amigos, certo? E se eles quiserem ser nossos amigos, eles não nos querem perder. Então aqui nós temos clientes para a vida toda. Temos o tal cliente que há não sei quanto tempo o Edmundo não angariou, ele achava que vendia, mas passado um tempo veio ter com ele. Isto acontece muito, certo? Ao longo do vosso tempo vocês vão perceber isto. E isto acontece muito. Por isso é que eu, por exemplo, quando estou a negociar um fecho de angariação e vejo que tenho que mudar muitas coisas e que aquilo que eu não acredito muito, eu digo no final, meu amigo, olha, gostei muito de o conhecer, está aqui o meu trabalho, você não me deve nada e fica com o meu trabalho, mas eu não sou a pessoa certa para trabalhar consigo. Certo? Portanto, olha, vou-lhe dar um conselho. Com essas condições que o senhor quer, até lhe vou dizer, Siga. tente vender você o apartamento. E se ao longo do período você não conseguir, venha ter comigo que eu estou aqui de braços abertos para o receber. Exatamente. Ponto. Ponto. Certo? Porquê? Porque esta atitude que eu estou a ter vai passar para ele e ele vai pensar, espera aí, então o gajo, eu pensava que o gajo vinha aqui e queria angariação exclusiva e o gajo até disse que não queria e não sei quantos. Certo? Portanto, eu sei que no início, quando nós temos poucas angariações ou não temos nenhumas, nós temos sempre a ânsia de ter. Porquê? Para ver que funciona. Ok, então para isso fazemos em aberto. Pronto. Fazemos em aberto. Depois é o que fazemos com elas. É outra história. Mas fazemos em aberto. Quando nós trabalhamos no patamar exclusivo, não, temos que ter a noção de que eu só vou angariar aquilo que eu acredito. Eu só vou angariar aquilo que eu consigo vender. Certo? Porque eu não ganho dinheiro por ter muitas angariações. Não, eu ganho muito dinheiro se converter essas angariações em transações. Certo? Portanto, amigos, era isto que eu queria vos dizer. Desculpem lá este tempo, já me estiquei, mas acho que foi importante. Não sei se foi perceptível e agora estou aqui disponível para algumas questões e para partilhar aqui 3 ou 4 minutos de algumas dúvidas que possam ter ou ponham em causa o meu processo. Que é para a gente chegar a algum lado, que é para eu aprender com vocês também. Há aqui também dois aspectos que eu considero importantes, que vai consolidar a tal confiança com o cliente. Muitas das vezes, o exemplo que o Edmundo deu, ter o contrato em 3 meses, depois ele renovar-se para 3 meses seguintes, a quando as visitas pedir ao cliente preencha sempre o relatório de visitas e é fundamental nós irmos dando o feedback ao cliente de tudo. Daí o relatório das atividades é muito, muito importante. Nós estarmos presencialmente junto do cliente, a mostrar-lhe, entregar-lhe o relatório de atividades, explicar aquilo que nós fizemos. Ele vai ver, mesmo que o imóvel ainda não tenha encontrado o cliente certo para o comprar, ele vê que nós estamos a fazer um trabalho. E ele vai, aos poucos, começar a perceber também aquilo que nós fazemos e a importância dos nossos honorários, porque nós investimos muito no processo da promoção do imóvel. Isso eu acho muito importante. Não façam visitas sem ter relatórios de visitas, não façam aquilo que muitos colegas fazem, que é recebem a angariação e nunca mais contactam o cliente. Isto é das mais queixas que nós ouvimos.
Eu dei a agariação e nunca mais recebi um telefonema, nem sei nada, o que é que se passa. Então, e há quanto tempo é que tem? É que fez Ah, isso. eu tenho há 4 meses ou há 5 meses, então eu nunca disser nada. Não, nós devemos manter um contacto permanente com o cliente. E mais que não seja mensal. Eu acho que nós devemos ter Sim. semanal ou quinzenal, mas mais Relatório escrito, isso eu vou falar quando for no acompanhamento, mas relatório escrito de atividades obrigatório para fazer o trabalho em É, condições uma vez por mês. sim. é, Uma vez por mês, ok? é muito importante. Ninguém faz isto. E é aqui que nós vamos ganhar a nossa fidelização com o cliente. Eu até E deixa-me só fazer um apontamento para vós. Há uma coisa que a Paula falou e muito bem, e o David, que é quando vocês fazem a categorização de visita, não vale a pena estarmos a fazer todas as visitas. Epá, ou seja, se houver clientes de fim de semana, de visita de fim de semana, em que nós já verificamos que eles querem, mas não se enquadra, mas nós gostávamos de ir ver, olha, mas não, este não está dentro do vosso patamar. Ou de budget, ou seja, epá, é lógico, sabemos nós que não está dentro do budget deles, sabemos que nós que não está daquilo, e portanto não vamos importunar ninguém, nem vamos estar nós a perder tempo. O nosso tempo é dinheiro. Atenção, Então, aí mais vale, é lógico, não vamos dizer às pessoas, olha, você não tem dinheiro para isto, escusa de lá e ver, que ele vai ficar super irritado, mas vamos dizer, olha, está ocupado, já está com visitas, não há marcação, etc. E, portanto, cinjam-se aí mostrar aquilo que para o potencial cliente é mesmo para fechar. Se não estão a dar tiros no pé e estão a perder tempo. atenção, atenção que aquilo que o Edmundo está a dizer é importante, mas nós aqui estamos num outro patamar. Por isso é que eu disse que aqui estavam duas pessoas que fazem carreira com clientes vendedores, que é o Edmundo e a Paula, certo? Nós aqui estamos noutro patamar. Quem manda nas visitas somos nós angariadores. Certo? Exatamente. Quem qualifica e quem decide se a visita há de ser feita ou não somos nós, os angariadores. Exatamente. Certo? E atenção, os nossos colegas ou fazem a qualificação em condições ou nós fazemos a qualificação aos nossos colegas. Certo? Porquê? Porque quem tem que responder àquilo que se comprometeu ao cliente somos nós. E se eu disser ao cliente, olha, eu não vou estar a fazer visitas só por fazer. Quando alguém, eu costumo dizer sempre isto, quando alguém vier aqui visitar o seu imóvel, significa que já sabe tudo sobre o seu imóvel, só vem comprovar aquilo que já sabe, para decidir a venda, a compra. Eu, se disser isto ao cliente, não posso a seguir andar todos os dias a fazer visitas, senão eu perco a minha credibilidade. Certo? Não é mais? Portanto, eu estou do lado de quem me paga, do lado de quem me paga é o proprietário. O meu cliente, colega, eu tenho um cliente qualificado para fazer a visita ao seu imóvel. Ok, o que é que ele quer ver no imóvel? O que é que ele já sabe sobre o imóvel? O que é que você já lhe disse? Olha, já tem crédito aprovado. Olha, o que é que ele quer mesmo? Ele já sabe. Conta-me lá melhor. Ele já sabe. Olha, não sei, então vai saber primeiro. Depois marca essa visita. Certo? Pronto. Qualifiquem os colegas como vossos clientes, que são eles os vossos clientes. Nem mais. Certo? Pronto. É isso mesmo. E já agora, não me estraguem o curso, senão daqui a 2 semanas não tenho nada para dizer. Tudo isto vamos falar daqui a 2 semanas. Okay? Foquem-se no processo de angariação. Okay? Pronto. Já agora, no processo de angariação, também é importante outra coisa, que é não ter pressa. Certo? O processo de angariação pode demorar. Por isso é que eu falei nos 90 dias, lembram-se? O processo de angariação pode demorar 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Certo? O importante é nós termos um funil de contactos para fazer estudos, contactos para qualificar, depois daqueles alguns onde sair os estudos de mercado e alguns daqueles estudos de mercado onde sair fecho. Mas a taxa de conversão tem que passar, não é quantos é que eu fiz a semana passada, quantos é que eu vou fechar esta semana. Não. É quantos contactos eu tenho na minha carteira, daqui quantos estudos de mercados é que eu fiz e quantos estudos de mercados eu fechei a angariação. A 1 mês, a 3 meses, a 6 meses, a 1 ano, a 2 anos. Vai-vos acontecer que vocês vão ser contactados com clientes que vos disseram que não ao ano. Vocês até pensam que já eles venderam a casa e afinal eles não venderam e esse, vou-vos dizer, é o melhor cliente que a gente pode ter na vida. Sabe porquê? Ele vai aceitar tudo que a gente lhe disser.
porque ele já passou por todos os caminhos das pedras. Ele já lhe prometeram mundos e fundos e já toda a gente o enganou. E para finalizar, vamos finalizar com esta frase. Não queiram ser queimados. Se for para ser queimados, deixem os outros queimarem-se. Não se queimem. É preferível receber 50 nãos no início do que depois, ao longo do processo, vos dizer vocês são iguais aos outros, vocês afinal não prometem, não fazem, porque é mais doloroso, e acreditem nisto que eu vos vou dizer, é mais doloroso a gente ter uma carteira de angariações e depois, passado um tempo, começarem eles a rescindir reclamando que a gente não fez nada, do que a gente não tem nada. Porque assim ninguém reclama porque a gente não fez nada. Temos nós é que fazer. Ok? Mais questões. Se não houver mais, muito obrigado por estarem aqui. Ó David, eu até costumo enviar ao cliente, vou à plataforma da parte das leads e costumo enviar ao cliente pronto, O relatório de atividades. o relatório de atividades ao cliente. Isto não é. A Liliana, cuidado com o que eu vou dizer, não interpretem mal. Isto não é costume. Nós temos que ter na nossa cabeça. É obrigatório. Porquê? Nós temos que mostrar aquilo que fazemos. Certo? Repara uma coisa. Um cliente, nós estamos a dizer, olha, a minha companhia exporta para todos os portais. Certo? Pronto. Para o cliente, ok, está tudo certo. O cliente quer saber quanto é que a gente gasta quanto é que investe nisso. Ele não quer saber isso para nada. Ele quer saber o resultado disso, não é? Se nós não temos nenhuma lead, como é que nós fazemos? Temos que dizer, olha, alguma coisa aqui está mal. Isto não está a gerar leads. Temos que fazer isto tudo outra vez. Certo? Porque estamos a gastar dinheiro e não é nada. Ou então, olha, nestes primeiros 30 dias já tenho aqui X leads. Das leads eu já qualifiquei, era tudo lixo. Mas eu já tenho aqui esse trabalho. E ele começa a ver o investimento. Certo? Já agora, vamos voltar ao início. A história de se o cliente, o direto ou indiretamente. Se eu numa criação exclusiva, logo a primeira coisa que eu faço é colocar uma placa no imóvel. Há alguma possibilidade do cliente provar que aquele cliente não veio diretamente pela placa que ele estava à venda? Não há possibilidade nenhuma, porque está lá a placa. Já agora, se eu faço a seguir, como faço a casa aberta, há alguma possibilidade de algum familiar, alguém conhecido, alguém não saber que aquela casa está à venda? Se eu tiver feito aqueles números que eu iniciei, não há possibilidade nenhuma. Portanto, essa discussão já nem existe. Porquê? Porque eu no relatório vou lá colocar a dizer assim, olha, no mês passado coloquei lá a placa e da placa veio X contactos, ou não veio nenhum. Fiz a open house e distribuí 500 convites. Coloquei não sei quantos posts no Facebook. Coloquei não sei aonde. Está lá tudo, certo? E na casa aberta estiveram lá 10 pessoas. 10 das 10 pessoas, eles disseram isto. A opinião deles é esta, que é o relatório, certo? Pronto. Há alguma possibilidade do cliente depois a seguir dizer que indiretamente a pessoa foi falar com ele? Não há possibilidade. Está tudo escrito. Nós até lhe mandamos o relatório a dizer o que é. Agora, se nós não mandarmos nada, como é que ele adivinha? Ele não adivinha. Ele até viu a casa aberta. Sabe lá se a gente distribuiu algum flyer ou se não distribuiu nada. Nós não lhe mostramos. Certo? Agora, isso é para a próxima. É para quando formos a falar, gerir, acompanhar. Certo? Aqui focamos como angariar, como fechar. Qual é a estratégia? Como é que nós vamos fazer para conseguir fechar angariações exclusivas de forma sustentada? Para quê? Para construir uma carteira de 50 angariações ao longo do tempo. Certo? E que essas 50 angariações tenham uma taxa de conversão pelo menos de 30%. O que significa que em cada 5 eu fecho 2. Certo? Só assim é que eu ganho dinheiro. E só assim é que eu consigo ser cap, ou não é? Deixa-me só. Isto? Sim, faz sentido. Deixa-me só dizer um complemento aqui. Eu normalmente, na postura que coloco, é sempre, e tem a ver com a postura também de vida, que é
eu vou agir exatamente como eu peço para agirem para comigo e como eu acho que iria formalizar e fechar o negócio. Então, o que é que sucede? Se eu vou dar o máximo de informações, porque é aquilo que eu gostaria quando contratualizo alguma coisa, que me dissessem. Houve alturas em que houve casas minhas que eu pus à venda em colegas porque não era a minha área, não me valia a pena, eu ia gastar N tempo a tratar daquilo desnecessariamente e não tinha tempo para depois estar a mostrar a casa, etc. E dizia, têm aqui a chave, vocês vão ver, vou-lhe mostrar a casa. Pá, mas tu, não, expliquem-me, o que é que vocês vão fazer? Pronto, ok, tudo bem. Esta é a minha sugestão para todos, basicamente. Bem-haja. Muito bem. Renato, estás aí caladinho na madeira a ouvir isto tudo. Estes gajos devem ser uma camada de malucos. Pá. Diz Não, lá. eu sou novato e estou a aprender, estou a ouvir. Isto interessa-me muito. E faz sentido o que estás a aprender? Faz todo o sentido. E é assim muito complicado pôr em prática. Penso que não, acho que não. Pronto. Ok. Muito bem. Olha, estas ferramentas que eu apresentei já estão à vossa disposição. A Paula, para quem frequentou o curso de acolhimento, já disponibilizou o dossiê de apresentação, um exemplo do dossiê de apresentação, já disponibilizou o dossiê de estudo de mercado, já disponibilizou o dossiê de apresentação de negócios, já disponibilizou isso tudo. Mas vocês aqui, se quiserem, eu próprio vou disponibilizar e vou colocar no grupo da Invictus Academy, onde vocês todos estão, vou lá colocar alguns exemplos dos meus, certo? E vocês, se quiserem, descarreguem. Não é para copiar. Perfeito. É para vocês pegarem naquilo e personalizarem à vossa forma. Agora, também vos vou dizer um conselho. Olhem para aquilo e não desvirtuem aquilo, porque aquilo deve ter alguma lógica, deve ter ali alguma coisa que deve seguir isto, certo? Mas não é para vocês fazerem aquilo, não é para mandar aquilo em nome do David, senão depois o gajo liga para o David, não liga para vocês, né? Certo? Portanto, nós vamos disponibilizar esse material. De qualquer maneira, eu e a Paula estamos sempre à vossa disposição para vos ajudar a vocês construir o vosso próprio material, se quiserem, mas epá, a roda está inventada. A partir daí, depois é treinar. Não há como a gente ensinar mais. É treinar, certo? E, portanto, Tudo bem. quem tiver dificuldade, perguntem a quem já tem experiência. Peçam a quem já tem experiência para, durante um período, ser vosso mentor, para ele vos acompanhar, para ele estar lá com vocês. E quem tiver mesmo muita dificuldade, epá, dentro das equipas que existem duas equipas de escola, uma liderada por mim e outra pela Paula, certo? E falam para que vocês se integrem numa equipa para poderem, a partir daí, terem um estágio, certo? Um estágio profissional, com alguém que vai estar com vocês para vos ajudar na prática a coisa acontecer. Esta é a lógica da EXP. Nós aqui somos comunidade, todos nós aqui temos interesse em que toda a gente dê certo e que toda a gente atinja os seus objetivos. Há todas as formas, agora cabe a vocês, nada disto é obrigatório, cabe a vocês, porque aqui no Porto diz que quem quer a bolota trepa, certo? Obrigado, não sei se sabem o que isto quer dizer, mas aqui no Porto diz que quem quer a bolota trepa, vai à árvore escola. Se estiver à espera que a bolota caia, não vai comer bolotas, porque quando ela cai já não se come. Já está dura, já está muito dura, certo? Então tem que ser verde, a gente tem que ir lá à escola acima. Portanto, aqui é igual, certo? Quem quer aprender, vai para a escola. Equipa. Quem já sabe e precisa de orientação, mentorship. Quem já sabe, já é profissional, ação. Põe em prática, trabalha, experimenta, certo? Para ver se funciona ou não. Ok? Um abraço a todos. Obrigado. Boa Obrigado, semana. Obrigada. Na próxima quinta-feira estamos aqui à mesma hora com outro tema. Um prazer conhecer Edmundo. Obrigada. Obrigada.